Eu não tinha medo de perder, eu não tinha medo de apanhar e de me machucar. Eu tinha medo, como até hoje eu tenho, que é do fracasso. Eu sabia que a maioria das pessoas estava fadada ao fracasso. Eu ousei tentar algo diferente. Graças a Deus que eu tentei, que hoje em dia eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Qual a vida que eu sempre sonhei? Extrema liberdade, extrema responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida e eu gosto disso. No começo da carreira, o salário base do UFC é 10 mil mais 10 mil. Então, se o cara lutou 3 vezes no ano, é 60 mil dólares. É difícil pra ele viver em 60 mil dólares. Então, tem muito cara que tem outro emprego, que dá aula. Se você é lutador, tá começando, pensa em começar, eu te falo uma parada. Pensa também, da mesma forma como você treina, você começa a estudar aos poucos o que é o dinheiro, o que é economia, como que você junta dinheiro. Um dia você tá ganhando $1 milhão e você não sabe o que fazer, que é o caso da maioria dos caras. O cara pega, a vida inteira não teve dinheiro nenhum, aí, ganha uma bolsa de $1 milhão. E agora, o que eu faço? Aí o cara vai no Financial Advisor. Aí o Financial Advisor, o que vai fazer? Vai botar em tudo que é melhor pra companhia dele, não pra você. O mental é mais importante do que o treino. Eu diria, na verdade, que o treino é só pro mental. Quando você tá correndo, quando você tá batendo o saco, o que você estiver fazendo ali, na verdade você tá imprimindo no seu cérebro os movimentos que você tem que fazer. Não é que o mental é importante. É o mental e depois é o físico. O físico é só pra você aguentar, pra você fazer o que você precisa. Pra mim, Anderson Silva, ele só reinou porque o mental dele era absurdo. Ele entrava nas lutas, a galera já entrava derrotada. O Anderson Silva é outro exemplo claro de porque que eu não ligo pro público. O Anderson Silva foi um dos maiores atletas de todos os tempos, na minha visão. E hoje em dia a galera tira ele pra merda. Você não vê ninguém nem falando dele, entendeu? Então não se preocupe. Ou você morre muito novo e vira um herói, ou você vive o suficiente pra se tornar um vilão. Está valendo! Ou melhor, it's time! Vai começar agora o Sports Market Makers, primeiro episódio com um representante do UFC aqui. Não é o Bruno Chattak que está aqui do meu lado, é o que está do outro lado da câmera, lá direto dos Estados Unidos, Renato Moicano, lutador profissional de MMA, um dos nomes mais respeitados do UFC. E, a gente aqui do mercado financeiro guarda ainda aquela vitória do evento 300 do UFC, quando ele venceu o Brad Riddle e viralizou com um discurso inesperado sobre Ludwig von Mises. Moicano nasceu em Brasília, trocou a faculdade de Direito pelo Octógono e, ao mesmo tempo que escalava o topo do esporte, mergulhava nos livros de economia austríaca, filosofia e liberdade individual. Então, cara, a gente vai ter um papo sobre carreira de um lutador, como é que é essa curva de aprendizado ou até a curva financeira, né, de como você se forma um lutador. Como é que vive isso aí, né? Uma profissão tão solitária, mas ao mesmo tempo precisa de tanta gente. Mas também a gente vai ter um papo cabeça com um cara que começou a se debruçar nas leituras e tem aí uma personalidade marcante que vocês vão ver aqui na nossa conversa. E eu não tô sozinho aqui, tô com ele, nosso co-host, diretor jurídico, capitão do Madeirada Futebol Clube, Bruno Chattak. E VAR, pô. E o homem do VAR, né? Que agora você já tá aqui já assumiu o apito aí, né? Como é que você tá, meu querido Bruno Chattak? Maravilhosamente bem, super ansioso aqui pro papo. Pediram até pra eu ficar mais perto de você. Pô, que Vai prazer, ficar cara. meio Que íntimo prazer, aqui. meu parceirão aqui, ó. Mas, super ansioso, principalmente muito papo aí de UFC, um pouco mais desse outro lado de uma parte da indústria, que é o que a gente defende aqui, mas principalmente também por essa questão cultural que pega um pocão aqui e a gente tá muito ansioso pra saber um pouco. Você gostou do meu momento Bruce Buffer aqui na abertura? Eu adorei. Te surpreendeu? Eu me senti o Joe Rogan aqui. Ai, que delícia. Eu tô sentindo você muito perto de mim aqui, tá ficando hoje animado. Teremos um momento romântico. Moicano, bem-vindo ao Sports Market Makers. Só para o pessoal guardar o tostão da sua voz, vou ver se ele vai repetir a mesma apresentação dele no Market Makers. Quem que é você em 30 segundinhos? Como você se definiria, Renato Moicano? Fala, Tiagão, fala, Bruno, obrigado a todo mundo que está assistindo aí o podcast. Como eu te falei lá na outra vez, eu sou um merda, mas tentando melhorar sempre em tudo, né? Então, eu sou hoje em dia um lutador, mas eu acho que mais do que tudo, eu acho que eu me identifico como um pai, né? Como um marido, um cara que faz tudo pela família, entendeu? Então, talvez seja o meu a minha maior personalidade, meu traço de personalidade é ser esse cara aí. Muita gente pensa que o lutador é um cara que gosta de brigar, que gosta... Irmão, eu gosto de ficar em casa fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui. Lutar é só a minha profissão. Pô, sensacional. Moicano, antes de começar, só deixa eu avisar a galera que tá chegando agora, o Sports Market Makers está crescendo, quer crescer ainda mais, se inscreve no canal,
já dá seu joinha no vídeo, que toda quarta-feira, às 5h30 da tarde, tem episódio novo aqui no nosso canal. Moicano, vamos começar pelo começo, cara. Como é que você se tornou... Como é que você foi parar nos octógonos, né? A gente até falou aqui no começo, você chegou a entrar na faculdade de Direito, veio de Brasília, enfim. Como é que isso se inseriu na sua vida? Quando você descobriu que a sua vocação era ser um lutador? Eu podia te dar uma história bonita aqui, Tiagão, mas a verdade é que eu não queria muito trabalhar, não, entendeu? Então eu fui escolher uma profissão em que eu pudesse aliar os meus hobbies, e isso já foi uma coisa que já foi pensada, né? Porque, por exemplo, vocês que são do mercado financeiro, muita gente do mercado financeiro não acha o espaço de tempo, né? O tempo, um espaço ali na agenda para treinar, para ter uma boa qualidade de vida. Eu conheço gente do mercado financeiro que saiu de Brasília, né? Que é a terra da mamata lá de concurso, para trabalhar na iniciativa privada, para trabalhar com isso. O cara não tem tempo de viver. Meu irmão, o cara trabalha de manhã até de tarde, vira a noite trabalhando. Então, eu sempre pensei nisso. Pô, e se eu conseguir fazer uma profissão que o meu hobby, né, seja minha profissão, eu ganhe dinheiro fazendo o que eu gosto e ainda assim eu tenho um benefício de saúde. Então, tipo assim, basicamente as coisas que as pessoas fazem para manter a saúde é o que eu tenho que fazer para lutar. Então, brincadeiras à parte, essa questão de não gostar de trabalhar, obviamente eu não queria um emprego normal, mas eu vi que eu tinha desde criança eu tinha uma habilidade esportiva boa, e eu não queria seguir o caminho convencional de Brasília, que não tinha nada a ver com iniciativa privada, tinha a ver com você passar horas e horas estudando uma coisa que não faz sentido nenhum, a não ser numa prova. Então eu via, e como vejo muitos amigos passaram a vida inteira estudando, decorando fórmulas, decorando coisas que eles não fazem nem ideia do porquê, passando numa prova, entrando lá num concurso público e virando, porra, mais um sanguessuga do Estado, né? E eu falava, velho, eu não quero isso, eu quero algo diferente, eu quero seguir meus sonhos, eu quero... Meu irmão, eu sempre fui muito fã de meritocracia, então é isso. Onde é que a gente pode ser o mais meritocrático possível? No esporte. Não há nada que se compare ao esporte. O esporte independe de sexo, de raça, orientação política. Você vai botar dois caras lá, o melhor vence. E não tem nada mais ainda. Por exemplo, o futebol, que é o que muita gente gosta no Brasil. A culpa é sempre do zagueiro, a culpa é do goleiro. O atacante todo mundo gosta. Agora na luta, não. A culpa, quando eu venço, é minha, quando eu perco, é minha. Se o treinador me dá uma dica errada, a culpa foi minha que escolhi o treinador. Então, eu gosto de poder ser um senhor do meu destino. Eu gosto de poder ter minha vida alterada pelas minhas decisões. Então, sempre foi um sonho meu ser um atleta, e à custa de muito sacrifício, de muito trabalho, eu consegui, graças a Deus. Então, eu comecei no esporte, já como você falou, como você perguntou, como é que eu fui para o esporte? Eu fui para o esporte com 8 anos de idade, porque minha mãe queria que eu fizesse uma arte marcial, alguma coisa, porque eu era muito ativo, que nem meu filho é hoje, e eu sei hoje o que ela passou, antes eu não sabia. Hoje, como pai, eu vejo que é difícil você ter uma criança de 5, 6 anos em casa com extrema hiperatividade, então ela me colocou no judô, e aí foi isso, eu ia no judô, tipo, eu gostava de competir, eu me sentia bem fazendo algo ali que as pessoas achavam que eu era bom também. Isso foi outra coisa, eu encontrei uma identidade no esporte, entendeu? Eu me achava meio merdão em tudo na vida, mas no esporte eu ia lá, eu via que eu era bom, eu via que as pessoas me achavam bom, e aí teve esse comportamento de reforço, né? Então eu ia lá, nego, porra, tu é bom. Aí eu treinava mais, caramba, você ganhou uma competição, e aí dá aquele reforço positivo. E aí uma hora eu cheguei e falei, bicho, é isso. Quando eu tinha já, sei lá, 14, 15 anos, eu tinha muita vontade de ser um lutador profissional, mas eu não sei se eu falei aqui ou foi em outro podcast, mas eu falei com meu pai, né? Falei, pai, eu quero ser lutador profissional. Aí ele falou, porra, tá louco, você não aguenta um soco, velho. Como é que você vai ser lutador? Você é um magrelo desse aí, você não aguenta uma porrada. E eu me lembro que eu falei, porra, beleza, se meu pai acha que não dá, não vou falar mais disso pra ninguém, mas eu vou trabalhar em silêncio. E foi exatamente o que eu fiz. Eu estava comentando com vocês, eu nunca gostei de futebol, mas eu me lembro que com 14 anos de idade eu já treinava jiu-jitsu, e eu pensei, como é que eu posso me tornar melhor no jiu-jitsu? Eu posso frequentar as classes, mas eu também posso focar na preparação física. E onde é que eu vou fazer isso? No futebol. E aí, meu brother, comecei a fazer aula, escolinha de futebol, que era algo que meu pai gostava também, ele fanático de futebol.
então ele deixava eu jogar, e aí eu fazia todas aquelas preparações, enquanto todo mundo queria jogar, eu estava indo lá pela preparação física. Meu irmão, corria sozinho, fazia barra e paralela, então é o que eu sempre falo. Eu me lembro de ter ido para o colégio, tipo ensino médio, no colégio, de um professor falando assim, ah não, você vai ter uma prova aqui, mas é, você não pode focar 100% na prova, a vida tem outras coisas, porque se você for mal na prova, você vai ter desperdiçado um tempão, entendeu? Um tempão estudando e não vai bem na prova. E eu lembro já moleque, devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, falando, cara, esse cara tá viajando, velho. Esse cara tá viajando. Se você quer algo, brother, você tem que botar 100% tudo. E se você perder no começo lá, você volta e tenta de novo. Então, aí já entra outra crítica ao sistema de educação, mas vamos deixar mais para frente essas críticas. Mas o fato é o seguinte, eu sabia que a maioria das pessoas estava fadada ao fracasso e estava fadado a viver uma vida que elas não gostam, entendeu? E eu ousei tentar algo diferente. E graças a Deus que eu tentei, que hoje em dia eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Qual a vida que eu sempre sonhei? Extrema liberdade e extrema responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, eu gosto disso. Eu gosto de ter o controle e as rédeas, e é assim na minha vida inteira, na minha família, com a minha esposa, tudo que eu prego e que eu procuro é alta responsabilidade e alto desenvolvimento. Ô, Moicano, só antes de passar pro Chataque, qual foi o ponto de virada na sua vida profissional? Porque aí você entendi quando você começou ali, botou na cabeça que você é lutador, mas entre lutar e virar um funcionário do UFC, né, um cara que, porra, a gente sabe das cifras que movimentam essa indústria e tudo mais, e poder ter até o que você falou, né, o objetivo final de liberdade, né, de poder escolher. Quanto tempo demorou isso e qual foi o ponto de virada de falar: "Caralho, agora eu me dei bem, agora eu dei certo"? Pô, demorou muito, porque no começo da minha carreira, apesar de eu querer muito ser lutador, eu tinha muito medo, como a maioria das pessoas tem, entendeu? Então eu não tinha medo de perder, eu não tinha medo de apanhar e de me machucar. Eu tinha medo, como até hoje eu tenho, que é do fracasso, né? Isso é outra coisa que eu também acho que, já que a gente está falando de um esporte, de um podcast de esporte e mentalidade, se eu pudesse ter uma frase impactante para esse episódio é: não tenha medo do fracasso, abrace o fracasso. Muita gente é, quer esconder as suas falhas, esconder os seus fracassos e não quer mostrar vulnerabilidade e também não quer reconhecer. Só que tem um grande problema, e quem é do mercado financeiro, como vocês sabem, a gente só. Eu vi uma vez o Jeff Bezos falando isso, e ele falou o seguinte: ele falou, meu brother, os seres humanos não são feitos para reconhecer falhas e erros. Os seres humanos eles desenvolvem todo. Aí a gente entra em outro papo, que é ego, id, né, que é a construção da personalidade, mas a gente desenvolve toda a construção de personalidade tentando ser tentando ser mais tipo soft, né? Tentando ser mais Uhum. tranquilo com a gente mesmo. Ah, eu não errei, calma. Só que é o seguinte, quando você está falando de competição, você tem que ser extremamente visceral nesse sentido. Você tem que olhar e ver o que você é bom e o que você não é. Uhum. Entendeu? Você tem que olhar e falar, velho, eu sou um merda nisso, eu sou bom nisso. E é desse jeito que as empresas funcionam, né? E é por isso que as pessoas não gostam de pessoas diretas, né? Mas eu tinha muito esse problema. Então, eu tinha medo de competir porque eu pensava, cara, se eu perder, o nego vai ver que eu sou ruim. Mas você não é ruim porque você competiu e perdeu. Isso é só um fato, né? Você ir lá e competir, todo mundo vai ver. Você vai ser bom ou ruim independente de você tentar ou não, entendeu? Só que eu tinha muito esse medo. Eu tive muitos professores que vinham eu na academia e falavam, velho, você é muito bom, você tem que competir. Até que da primeira vez eu fui e, beleza, gostei, venci, deu aquele reforço positivo. Da segunda vez eu fui, mas ainda estava com medo, venci. Na minha terceira luta, eu fui pro Rio de Janeiro, lutei com um cara muito difícil, tinha muito mais luta que eu na época, e depois que eu venci, vieram repórteres e tal, gerou já uma comoção, assim, começou a ter uma comoção mais no Brasil em relação tipo, esse cara vai ser uma nova promessa e tal, e daquele dia eu decidi, eu falei, velho, foda-se, não, beleza, se não der pra ser, não vai ser porque eu não tentei. Então, eu tinha muito medo de falar, pô, eu vou ser lutador, e de falhar e depois me sentir um merda, mas eu lembro que nessa minha terceira luta eu falei, velho, foda-se, eu quero fazer isso, e esse foi o primeiro, né? A segunda foi eu continuei lutando, eu tive até mais 5, 6 lutas. Eu tava com um cartel invicto no Brasil, 8 ou 9-0, e aí eu ainda estava dividindo os treinos com a faculdade,
Até que chegou uma hora que eu tive que escolher entre lutar, virar profissional mesmo, ou seguir fazendo a faculdade de Direito. E eu falei o seguinte, brother, eu ia pra faculdade de Direito, eu não gostava de Direito, eu não gostava da turma, eu me forçava aí, não era uma parada que eu gostava na época. E aí, tipo, eu falei, velho, foda-se, eu vou me dedicar completamente a isso aqui. E se eu for pobre, é consequência desses meus atos, eu ainda sou novo, e eu ainda tenho tempo pra, se não der certo, perseguir outra carreira, né? Tem um conceito econômico muito bom, que é o conceito de custo de oportunidade, que quando você é novo, você tem mais custo de oportunidade. Ali, nos meus 18, 19 anos, se eu falhasse como lutador, eu poderia voltar para uma faculdade, eu poderia fazer a faculdade de novo, eu poderia ter outra profissão. Agora, o custo de oportunidade de ser lutador, você tem que pegar um tempo e aproveitar muito, e foi o que eu fiz, e eu lembro de, na época, falando, foda-se, se der errado, deu, mas eu vou tentar. Isso aí virou minha chave completamente, e por incrível que pareça, foi quando as coisas começaram a dar certo, quando eu não tive mais um plano B, quando eu falei, velho, é isso, e eu vou fazer virar, porque senão eu tô enrolado. E aí deu certo. Da hora. Sabe disso aí de entrar de cabeça num projeto? Ficou bem famoso aqui, não sei se você chegou a ver, Moicano. Se você souber o nome dos caras, Chatak, me ajuda. Foi aquele podcast de um tenista conversando com um treinador de tênis, que era um tenista super conhecido por ser mega habilidoso, mas nunca chegou lá. E era um treinador de tênis super dedicado, o cara treinou vários caras, e ele falou pro treinador, se você fosse meu treinador, o que você teria feito diferente pra mim? E ele deu uma aula, assim, deixou o cara até constrangido, né? Que ele fala, cara, você vive a síndrome do impostor, que era o cara que a vida inteira falaram que você era muito bom, mas como você tinha medo do fracasso, você nunca se dedicou 100%, pra você não poder você não carregar o fato de, porra, me dediquei pra caramba e não ganhei. Então, por isso você sempre foi 50% e ficou com aquela coisa de, puta, se eu me dedicasse, talvez eu teria sido melhor. Então ele ficou naquela coisa de, pra não descobrir se ele era um impostor ou não, ele nunca se dedicou 100%, não teve a coragem de mergulhar de cabeça, de falar, cara, é isso que eu quero fazer, não tem plano B, eu vou com tudo. Você tá ligado nesse vídeo aí, Chato? Super. Como é o nome desse podcast? Então, na verdade, é um corte do Nick Kyrgios, né? Eu tava procurando aqui. É um tenista australiano que ele é conhecido por ser como se fosse uma espécie de bad boy, né? E ele recebe no podcast dele o ex-treinador da Serena Williams, tá? Então é muito legal porque basicamente é a síndrome do jogador talentoso. Como é que é o nome? Nick? Nick Kyrgios. Vou mandar aqui pro Moicano. Que ele é um cara... eu até já procurei aqui. E é bem legal, porque ele participou daquela série lá da Netflix, que é o Breakpoint. Então, assim, você consegue entender, você olha esse corte e depois você entende como que ele é um cara extremamente talentoso, que é altamente volátil emocionalmente e tudo mais. E aí, desculpa, acho que você foi muito mais culto do que eu, mas, na verdade, eu lembrei de algo muito parecido, mas talvez um pouco mais popular, que é aquela frase do Luxemburgo, né? Que o Luxemburgo fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Então, pensei que era outra frase do Luxemburgo, de ter que jogar com alguma coisa apontada pro céu. Exatamente, né? Mas assim, Moicano, nós, né? Eu e o Thiago, nós nos conhecemos dois jovens sonhadores ali, que todo dia a gente saía pra matar um leão. E dentro de toda a nossa construção enquanto profissionais, uma coisa que a gente sempre faz uma alusão bem gostosa cara, o quanto que a competição que o esporte deu pra gente, e a gente criou toda a nossa relação partindo de um time de futebol. Time de várzea. De várzea, indo jogar na perifa mesmo. E a gente cresceu muito, foram 4 anos assim que um vai no casamento do outro, frequenta a casa do outro, nós somos uma família, né? E o esporte, ele trouxe pra gente essa coisa, às vezes, de ser um pouco viril, de talvez não ser tão sentimental, mas se preocupar com o resultado, de perder, não ser a oportunidade. Então eu quero que você me diga como foi não só chegar no UFC, mas como é quando você chega no mais alto nível de competição, você tá no meio de pessoas que perder também não é uma opção. E ali você tá falando do refino. Isso é o Olimpo, né? Então conta pra gente como é que é estar ali na jaula mesmo da vida, né? Pô, legal. E esse podcast aí, pelo que vocês me falaram, é exatamente o que a gente pensa. É porque é o seguinte, o cara quando é muito bom,
quando ele é muito bom na academia, ele carrega essa responsabilidade de representar o treinador dele, a academia dele, e ele fica com muito medo de não corresponder às expectativas. Então é exatamente isso aí. O cara tem tanto medo de perder que ele nem joga, entendeu? E eu vejo, meu irmão, muita gente assim. Eu conheço muita gente que é muito melhor do que eu e não conseguiu se destacar, porque às vezes o cara tem medo de sair da zona de conforto. Agora, a segunda pergunta que você está falando, eu acho que é uma questão social, é uma questão de família. As famílias mudaram muito nos últimos tempos e eu sinto que estão demonizando a competição. Você vê que hoje em dia no colégio não tem nem. Eu não sei se ainda está nisso, mas eu me lembro de alguns anos atrás ver que no colégio eles estão fazendo corridas e você tem prêmio de quinto Consolação. lugar, sétimo lugar. De consolação, como se não pudesse ter um melhor e um pior. E a vida é simples, né? A vida e o mercado eles são mediados pela eficiência, pela liberdade versus a eficiência. Quem for mais eficiente, vence. E é assim que deveria ser em qualquer coisa. Você não é melhor nem pior como ser humano porque você é um pior jogador ou um pior lutador. Você não é menos como ser humano por ser mais burro. Mas tem gente mais burra e tem mais gente inteligente. E na minha visão, aos inteligentes deve ser dedicado mais tempo, né? É uma visão meio aristotélica aí de que você tem que dar mais pro melhor. E eu acredito nisso. Eu acredito que o campeão do UFC tem que ganhar mais do que o cara que é merda no UFC. Você tem níveis, entendeu? Eu não sou um campeão do UFC. Eu gostaria de ser. Todo mundo gostaria de ser um campeão. Todo mundo gostaria de ser muito dinheiro, ter muito dinheiro. Mas é simples, a gente lida com recursos escassos e, para mim, aquele que está no topo da pirâmide tem que ganhar mais. E como é que a gente vai descobrir quem está no topo da pirâmide? Com o esporte. E eu acho que o esporte, ele ajuda você a entender esses conceitos que são básicos, você não precisa nem falar. Bota 10 crianças numa corrida, você vai ter uma mais rápida. Por que ela venceu? Porque ela é melhor. Entendeu? Não que quem perdeu é pior, como eu te falei, como pessoa, mas como corredor você é pior, é simples assim. E outra coisa engraçada que você falou, que realmente, quando você entra no UFC, aí é outro nível, porque ali ninguém quer perder, ali a primeira barreira já foi vencida, tá ligado? São níveis. Então, você, por exemplo, quando você vai pra competição amadora, o cara até quer ser lutador, ele quer, só que ele não tá disposto a quebrar um braço, tá ligado? Ele não tá disposto a quebrar um dente, ele não tá disposto a fazer uma dieta maior para descer de categoria. E aí, quanto mais você vai subindo e o nível de competição vai subindo, são pessoas, como eu falei no começo da live sobre esse professor que dizia, e é bom como é que vai se conectando os assuntos, o professor dizia, não largue a sua vida para tentar fazer isso, para tentar passar, porque se não der certo, você vai se frustrar. A partir do momento que o nível vai aumentando, você vai tendo pessoas que abdicaram de tudo para ser o melhor nas áreas dela, tá ligado? E o UFC é isso. Eu sinto que a grande maioria, claro que existem exceções, que o UFC como uma empresa também de entretenimento, não só de esporte, ele bota alguns lutadores ali por causa de por questões políticas e econômicas, tipo, ele vai pôr vamos supor, ele tá indo para Argentina, ele vai contratar um lutador argentino, mesmo que ele não seja tão bom para esse cara estar lá integrando o plantel, para outras pessoas assistirem ele, mas a verdade é que a grande maioria, e essa é a minha experiência com o UFC, são pessoas que, tipo assim, extremamente teimosas, extremamente determinadas, extremamente individualistas e que o cara não quer perder por nada. A coisa que eu mais escuto dos lutadores no UFC, de colega de treino, é eu preferia morrer do que perder essa luta. Entendeu? Muitas pessoas estão dispostas a morrer para não perder uma luta. Uma luta que não significa nada. Eu já fui assim. Hoje em dia eu não sou tanto, entendeu? A partir do momento que você tem uma família, a partir do momento que você ganha um certo dinheiro, as suas preferências vão mudando. Mas o UFC, em um momento da minha vida, foi toda a minha personalidade, absolutamente toda. Eu me identificava como um lutador e se eu não fosse um lutador, eu não sei o que eu seria. Hoje em dia, não. Mas eu vejo que a maioria dos atletas que estão no prime, que são novos, brother, aquilo ali é tudo do cara. O cara prefere perder qualquer coisa do que perder uma luta. E, meu brother, a competição fica muito grande. Porque imagina você ir para uma luta que o cara não tem a opção de perder e é por isso que você tem os melhores. Então, é muito difícil e foi o lugar que eu sempre quis estar, entre os melhores, entendeu? Entre os melhores. E espero lutar aí no UFC Rio em outubro, acabaram de oficializar, né? Pode ser que eu vá aí fazer a luta, né? A luta no UFC Rio, vai ser bastante legal, estamos em negociações aí, vamos ver. Mas, para te responder claramente, é muito difícil a competição, mas é como deve ser, entendeu? O melhor no topo.
Que da hora, ó, se vier aqui para outubro, já temos um rolê aí pro Rio de Janeiro, hein, Chataque? Com Vamos lá certeza. acompanhar. Moicano, deixa eu fazer uma pergunta, até como a gente tem muito mais o paralelo com o futebol, queria que você contasse como é que é o ciclo de vida de um lutador. Porque no futebol, né, com 17, 18 ele surge, com 19, 20 ele Boa. começa a entrar no profissional, aí começa, né, a sua ascensão. Jogador, quando chega lá perto dos 30 anos, já começa a perder mercado na Europa, e perto lá dos 35, 36, hoje até um pouco mais, ele já começa a jogar em times menores para se aposentar, isso a média, né. Eh, Na luta é meio diferente, né, porque às vezes a carreira dele ele pode ser aposentado antes mesmo de chegar numa idade, porque não conseguiu ficar entre os melhores, mas dá pra fazer um ciclo de vida do lutador? Como é que funciona mais ou menos? Dá para fazer um ciclo de vida, é que nem você é mais ou menos como o do futebol, a diferença é que o ciclo de vida é um pouco maior. E por que que o ciclo de vida é um pouco maior? Porque é o seguinte, quanto mais o esporte ele depende do atletismo, né, tipo o futebol, me parece que tem técnica, tem tudo, mas é muito importante a condição física do cara, né. Então o Uhum. cara com 28, quando ele tá chegando perto dos 30 é o auge dele, porque ele vai aliar a força física e explosão com decisões corretas, né. Quando o cara é muito novo, ele treme na base, sacou? Quando o cara tem 25 anos, 23 anos, se ele pega um desafio muito grande, ele treme na base, ele ainda não tem a segurança, né. Então, com a luta é a mesma coisa, só que o auge do lutador é 33 anos, é depois dos 30, é tipo 31, 32, 33, depois ele começa a decair. Mas como também não é um esporte que ele tem uma quantidade limitada de golpes, você tem uma quantidade limitada de golpes, tem uma quantidade limitada de coisas que você pode aprender, então ele é muito mental, eu diria que o MMA é muito mental, então hoje em dia cada vez mais você vê atletas lutando até mais velho, né. Você tem o Massaranduba, né, Massaranduba é um cara que foi famoso aí no Brasil Uhum. pelo "vou dar porrada, nasci pra dar porrada em outro cara", ele fez o TUF da Rede Globo. Esse cara tem 46 anos, ele ainda está lutando. No começo do ano ele espancou um cara de, sei lá, 28 anos, com tanto de cotovelada. Por quê? Porque o cara, mas esse cara é uma máquina, ele é diferente, o cara tem 46 anos, treina muito mais do que eu, treina todo dia, não come besteira nenhuma. Então, depende muito de como o cara leva a vida dele esportiva. Mas o MMA, como eu estava falando, é um esporte que tem muito da cabeça. Então, o cara consegue um pouco mais velho, controlar melhor a emoção, tá com a massa muscular um pouco mais madura depois dos 33, 34, mas obviamente 36, 37, 38 o cara já começa a cair, e aí exatamente o que acontece, ele vai para a liga menor e aí começa a ganhar mais dinheiro, né? Porque ele conquistou muita fama com o UFC, então ele vai para eventos que estão começando, vai ganhar muito dinheiro, mas já começa a preparar a aposentadoria. Muitos não se aposentam, né? Porque a maioria é muito burro e não fez o pé de meia, não sabe investir, hum, é, tem uma preferência temporal muito alta, né? O cara quer sair, quer pegar mulher, quer beber, é tipo jogador de futebol. E aí se fode, entendeu? Então, eu diria que é um pouco parecido. É um pouco parecido, com a diferença que o lutador, ele em geral, ganha muito menos dinheiro do que um jogador de futebol que tivesse no mesmo nível dele, e, e as sequelas também são maiores, né? Você vê lutador que, porra, não faz lé com cré, o cara toma muita porrada, tem essa concussão cerebral, e é por isso que eu te falo, tem que tomar cuidado, é Uhum. uma vida perigosa, não é uma vida para quem quer, é uma vida para quem pode pagar o preço, e a maioria se fode, a verdade é essa, a maioria se fode. Eu ouvi aqui 3 palavras muito cruciais, né. Você falou já em educação, você falou em treino e você falou em cognição. Hoje, qualquer atleta de ponta sabe que o mental é tão importante quanto o preparo físico. E mais do que isso, esse atleta, ele é um proventor da sua própria família, né. Eu acho que dinheiro não traz felicidade, mas falta de dinheiro traz perrengue, né. Então, como um Sim. atleta que ganha menos do que um jogador no auge, que tem os seus desafios, que é pai, que é marido, como que você consegue se preparar e qual que é a importância desse trabalho cognitivo de aprendizado dentro da evolução do lutador ali, né, do moicano profissional? Bruno, antes de eu te responder essa pergunta, eu acho que você falou uma parada aí. Você falou: "Ah, não,
todo atleta tem que trabalhar com cognição porque o mental é mais importante. Eu diria que o mental é muito importante. Eu diria que o mental é mais importante do que o treino. Eu diria, na verdade, que o treino é só pro mental, tá ligado? O treino é pro mental. Então, quando você tá correndo, quando você tá batendo o saco, o que você estiver fazendo ali, na verdade, você tá imprimindo no seu cérebro os movimentos que você tem que fazer. Então, não é que o mental é importante, é o mental e depois é o físico. O físico é só para você aguentar, para você fazer o que você precisa. E eu vejo isso claramente, eu vejo muito atleta que é ruim pra caramba na academia, mas o cara tem uma confiança nele tão grande que ele chega lá e quebra o outro. Porra, hoje eu fiz um treino com o campeão mundial de Muay Thai várias vezes. O cara, várias vezes campeão de Muay Thai, Cosmo Alexandre, uma lenda. O cara lenda. Fiz o treino com ele hoje. Bicho, meu irmão, você tá treinando muito bem, velho. Entendeu? Comecei a conversar com ele de como funciona a vida na Tailândia, que os caras treinam muito lá pra lutar o Muay Thai. E é exatamente isso. É somente você decorar os movimentos, tá preparado fisicamente. Se você tiver a confiança, você vai chegar lá e vai performar. Então, o grande problema é a dúvida na cabeça. Porque quem disse que não tem dúvida tá mentindo, né? Que nem você falou lá do negócio de uma frase mais do populacho, em vez de ser uma frase bonita, é quem tem cu tem medo e treme, né? Do Racionais. Isso aí é verdade, velho. Quem Nossa, tem cara, cu tem Mr. medo. M. Entendeu? Exatamente, o cara tem medo. Então, qualquer cara de alto nível, ele vai ter medo. E aquilo ali pode entrar a dúvida pode entrar na cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo. Tem um cara agora que é um fenômeno de luta, que ele tá fazendo coisas que ninguém faz. Ele nocauteou em seguida 3 campeões e possivelmente 2 dos maiores atletas que já teve na categoria. Ele nocauteou back-to-back, que nem os caras falam, um depois do outro, o Max Holloway e o Volkanovski, que ganhou do José Aldo várias vezes. Agora subiu de categoria e nocauteou o Charles do Bronx no primeiro round. E é um cara pequeno. Cara, é um cara pequeno, ele parece uma criança, eu vi ele. Ele, porra, desse tamanho, um anão, velho. Tá ligado? Só que é o seguinte, ele lutou no sábado, certo? Na sexta-feira, depois da pesagem, ele tava recuperando o peso, fazendo uma festa já, como se ele tivesse ganhado a luta. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Tá ligado? A confiança dele é tão grande, esse cara tá num time tão grande, que só mesmo Deus pra parar o cara, velho. A mente dele tá preparada. Quando ele dava as entrevistas, você via que não tinha um minuto de dúvida no olhar do cara. Na sexta-feira ele não tinha nem lutado, uma luta perigosa. Charles Oliveira, um cara perigosíssimo, ex-campeão brasileiro, mundial. E ele na entrevista falando o seguinte: não, tá vendo essa festa aqui? Isso aqui é pra vitória de amanhã. Eu tô comemorando hoje a vitória de amanhã. E você sabe, um brasileiro geralmente não tem. A gente sabe, o brasileiro treme também. Essa é a verdade. O brasileiro treme. Treme em Copa do Mundo, treme em Olimpíada. Aí nego vai ficar me chamando de vira-lata. Bicho, é a verdade. O brasileiro treme em decisões assim. Você sabe por que um brasileiro nunca faria isso? Porque ele ia ficar pensando: ah, se eu faço a festa hoje e eu perco amanhã, todo mundo vai me sacanear. Você acha que esse cara tá ligando pro que os outros acham? Você acha que esse cara tá. Meu brother, isso mostra que entre os atletas de topo hoje do UFC, mentalmente, há um gap que talvez não possa ser alcançado na próxima década. Você entendeu? O lutador que a gente tem mais esse diferencial que eu vejo é um cara chamado Alex Poatan. E eu vejo que essa mente dele foi formada justamente do outro lado. Não foi de treino, não foi de leitura, foi da própria realidade que ele veio, de tão pobre, de tantas dificuldades, que me parece que ele nem pensa, tá ligado? Eu acho que ele nem pensa, ele nem cogita esse tipo de questões. Mas eu tô falando isso só para falar o importante da mentalidade nesse esporte. E qual foi a sua pergunta mesmo? Eu falei tanto que eu me perdi. Pô, nem sei, mas eu adorei a resposta da pergunta Nem que eu não sei, lembro. Não, porque realmente, assim, da maneira, bom. da maneira Isso aqui que é um você fala, podcast. a gente vai tendo uns insights muito legais, né? Eu lembrei daquela luta do Anderson Silva, né? A fatídica que ele é nocauteado pelo Weidman, né? O Chris Weidman, né? Weidman, é. E é muito engraçado porque quando ele toma ali aquele soco do nocaute, né? Porque ele tá com a guarda baixa, a gente fala, pô, um cara nunca poderia ter feito isso. E aí você assiste a luta dele contra o Griffin, salvo me engano, cara, é aquilo ele entrando no mental do cara. Uhum. Então, assim, talvez naquele dia ele foi nocauteado, mas quantas vitórias ele teve porque ele acreditou nele mesmo, né?
Mas, Bruno, esse é um excelente exemplo pra gente falar de mentalidade. Pra mim, Anderson Silva é um dos caras que ele só reinou durante o tempo que ele reinou, justamente porque o mental dele era absurdo. Ele entrava nas lutas, a galera já entrava derrotada. E quem não lembra, essa luta do Chris Weidman, eu lembro de eu assistindo ao vivo. Era protocolar, era só mais um pro Anderson Silva bater. Ele entrava, baixava a cabeça, só que você vê o importante da mentalidade. Depois que ele perdeu, né? Hoje em dia a molecada do TikTok fala de aura, né? Eu tô mais velho, mas como eu tô produzindo vídeo para TikTok e YouTube, eu tô pegando essas referências. Meu brother, o Anderson Silva saiu a aura dele, velho, entendeu? Ele passou a carreira inteira farmando aura. Depois que ele tomou aquele nocaute, meu brother, parece que saiu o espírito dele, saiu a confiança. Por quê? Porque eu já vi o Mike Tyson falando exatamente isso. Sucesso gera confiança e confiança gera sucesso. E a mesma coisa, fracasso gera derrota e derrota gera fracasso. Então, esse que é o importante, a mentalidade. Cara, hoje em dia eu tenho trabalhado muito nisso aí. A minha última luta mesmo, eu perdi, eu cansei pra caralho, dei um knockdown no primeiro round no cara, tá ligado? O cara caiu no chão, tentei acabar com a luta, não consegui. Quando voltou no segundo round, entrou a dúvida na minha cabeça. Eu falei, caralho, e agora? O cara não caiu, entendeu? E essa dúvida vai te acumulando, vai te cansando. No terceiro round, o cara tava exausto, eu tava exausto, e eu meio que, minha cabeça não foi para aquele tudo ou nada, tá ligado? Por quê? Eu tô numa situação mais confortável, e aí você se refugia nisso. Então, depois que eu saí dessa luta, a primeira coisa que eu fiz, um psicólogo esportivo, mudei algumas coisas de treinamento, porque é a mente. Isso aqui, velho, não é como se eu já soubesse. Isso são coisas que eu tô descobrindo e relembrando, porque é como um treino. Se você parar de bater o saco, se você parar de correr, se você parar de fazer dieta, você sobe seu peso. É a mesma coisa com a questão de mental. A gente flutua entre mentalidades boas e ruins, só que muitas das vezes você fica tanto tempo sem lembrar disso que você acaba esquecendo os pontos que te fizeram ter uma mentalidade boa, os pontos que te fizeram ser o campeão. Então, o Anderson Silva é um exemplo claro. E o Anderson Silva é outro exemplo claro de porque que eu não ligo pro público, tá ligado? Porque o Anderson Silva foi um dos maiores atletas de todos os tempos, na minha visão, e hoje em dia a galera tira ele pra merda. Você não vê ninguém nem falando dele, entendeu? Então não se preocupe. Ou você morre muito novo e vira um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão, tá ligado? E essa é uma das coisas que me norteia também. Então, tô lutando pelo dinheiro e pela minha família. Só duas coisas que vieram aqui na minha memória. Primeiro, sobre mentalidade, para quem gosta de futebol, e seu pai, Moicano, torcedor fluminense, né, talvez tenha visto. Acho que o caso do John Arias é o melhor caso de mentalidade, que era um jogador que estava ali meio de canto, né? O próprio Fluminense pagou super barato nele e ele até dedica o título da Libertadores, né? Quando ele conversa lá com a psicóloga do time. E hoje foi o melhor jogador fluminense no Mundial, foi vendido para a Europa. Um cara que ali o futebol tava com ele, né? Era o mental ali que mudou completamente. E a 100%. luta do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, para mim, assim, de todas as lutas do Anderson Silva, para mim é a mais impressionante, porque eu não vi ao vivo. E falaram, caralho, o Anderson Silva finalizou no último round. E assim, eu assisti a reprise e falei, cara, não tem como ele ter ganho essa luta. Porque ele ficou 4 rounds e meio embaixo do Chael Sonnen. Só tomando, Sim. e faltando 2 minutos ou 3 minutos para acabar o último round, ele encaixa uma finalização. E puta, aquilo lá, um mental ali é absurdo Exatamente. como o cara tem que estar assim confortável pra estar tomando surra por mais de 20 minutos e nos minutos finais conseguir a vitória, assim, aquela luta assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês vão falar bastante de futebol, né? O alvo, né? O público-alvo do Brasil é isso, né? A galera gosta muito de futebol. Mas essa época que a gente tá falando, do Anderson Silva, Chael Sonnen, Uhum. quando ele foi nocauteado, isso aí foi o auge do UFC no Brasil. Eu, como não tô há muito tempo no Brasil, como é que tá o UFC? O pessoal ainda fala, ainda assiste ou não? Reduziu muito, assim. Reduziu muito. É. Essa época, só pra você saber, Moicano, era até porque era a época 15 anos atrás, né? Eu era mais jovenzinho, saía de noite, né? E, pô, todos os bares aqui de São Era tudo Paulo, Anderson Silva, tudo era. ligado na TV, assim, o pessoal ia pro rolê, mas parava pra assistir a luta. Pô, eu lembro o nocaute do Pezão contra o Overeem ali pô, o bar inteiro foi Sim. a loucura, né? Então, assim, era muito mais forte. Hoje em dia, eu acho que perdeu um pouco, assim, pelo menos o pico foi ali uns 15 anos atrás. Sim. Mas você ainda assiste bastante, né, Chato? Eu assisto muito menos do que naquela época, né?
Mas, assim, uma coisa eu deixo muito claro. Tirando o futebol, que é a nossa cultura, né? A gente fala aqui de futebol porque é a cultura do brasileiro. A gente acabou de ter um Mundial de clubes. Eu tava aí nos Estados Unidos, o Thiago foi, um monte de amigos, todo mundo que tiver condições para ir vai acabar indo. Mas, tirando o futebol, o único esporte que consegue associar o momento aonde eu estava foi o UFC no auge. Então eu não tive isso com vôlei, eu não tive isso com basquete, eu adoro NBA, vejo tudo, mas eu lembro exatamente onde eu estava no dia dessa luta do Anderson Silva, eu lembro exatamente onde eu estava em várias vitórias do Belfort, eu lembro exatamente onde eu estava naquela luta do Pride lá do Minotauro contra o Bob Sapp, salvo engano, que é espetacular. Então, talvez, assim, te respondendo, eu acho que o UFC ele não tá longe do auge dele. A gente enaltece os nossos campeões. O Brasil é um país dos campeões nacionais, né? Trazendo um pouquinho do lado econômico até. Mas eu acho que talvez no auge, o UFC, pelo menos pro Bruno, foi o esporte que mais me marcou como algo que chegou perto das emoções que eu tive com o futebol. Uhum. Boto fé. Bem isso mesmo. Sim. Pô, agora não sei porque eu me lembrei da questão que você me fez, da pergunta que você me fez, Bruno. Você perguntou de que não ganhava pouco, mas como é que sustentava, né? Como é que o lutador sustentava? Acho que foi isso que você me perguntou. E do nada aqui, você falando, eu lembrei do que você falou. E a resposta é o seguinte: tem muito lutador que ele não tem só emprego de lutador, até mesmo no UFC, né? Se você vê, hoje em dia a gente tem um campeão mundial brasileiro chamado Alexandre Pantoja. Ele é campeão dos 57 quilos, inclusive defendeu o cinturão no começo do mês, né? Aliás, no mês passado agora, a gente está no dia 1, mas no mês passado ele defendeu o cinturão. E esse cara já estava no UFC, já estava morando aqui nos Estados Unidos, e mesmo assim estava fazendo Uber. Claro que agora ele, como campeão, mudou o prognóstico. Agora ele recebe uma bolsa muito boa, ele também recebe, o que muda bastante quando o cara se torna campeão, é receber uma porcentagem dos pay-per-views, então aumenta muito a quantidade do dinheiro. Só que no começo da carreira, o salário base do UFC é 10 mil mais 10 mil. Então, se o cara lutou 3 vezes no ano, é 60 mil dólares. É difícil para ele viver em 60 mil dólares, alugar. Então, tem muito cara que tem outro emprego, que dá aula. E eu tô falando disso porque vocês falaram, por que você está estudando? Justamente por isso, porque quando eu entrei no UFC, não foi por dinheiro, foi porque eu tinha o sonho de entrar no UFC, eu queria ser o melhor que eu poderia ser. Só que aí, minha esposa ficou grávida, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e eu falei, porra, beleza, agora não sou só eu, tenho um filho, tenho uma esposa para sustentar, e comecei a ganhar mais dinheiro no UFC, e aí eu comecei a estudar sobre investimentos, e daí, dos investimentos, passou para outras coisas também, como filosofia, história, comecei a desenvolver esse hábito de ler, comecei a ver que a política é uma merda, que você tem que ficar ligado na política, que isso vai te afetar também economicamente, como não é a pauta do debate aqui, mas essas sanções vão afetar diretamente diversos produtores, isso é político. Então eu comecei a entender que é o seguinte, caralho, uma canetada do filho da puta aqui pode te fuder. E aí eu comecei a estudar sobre outras paradas. E aí foi para outros temas, porque eu sou um cara interessado em aprender, como eu falei no outro podcast. Uhum. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem pro cara que é lutador e vai assistir isso aqui, eu acho que muito poucos. Mas se você é lutador, tá começando, pensa em começar, eu te falo uma parada. Pensa também, da mesma forma como você treina, você começa a estudar aos poucos o que é o dinheiro, o que é economia, como que você junta dinheiro, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma reserva de emergência, a coisa mais básica. Tipo, o que é reserva de emergência? Nem sabe o que é. O cara não sabe o que é poupar. E tipo assim, eu não tô falando para você pegar e já comprar um livro lá do mentor do Warren Buffett lá, entendeu? Tipo, comprar um livro técnico difícil. Começa esses livros meio merda, Pai Rico, Pai Pobre mesmo, para você entender, você criar uma coluna de dividendo, de dinheiro que vai te pagar sem você trabalhar. Começa juntando R$100. Se você pode, investe no que você estudar e gostar 10, 20, 30 reais, porque um dia esses 100 reais vão virar 1.000, um dia esses 1.000 vão virar 100, um dia você está ganhando $1 milhão e você não sabe o que fazer, entendeu? Que é o caso da maioria dos caras. O cara pega, a vida inteira não teve dinheiro nenhum, aí, ganha uma bolsa de $1 milhão. E agora, o que eu faço? Aí o cara vai no Financial Advisor. Aí o Financial Advisor, o que vai fazer?
vai botar em tudo que é melhor para a companhia dele, não para você. Como aconteceu com a XP. Não sei se pode falar aqui, mas a gente viu Se for o falar mal, pode escândalo que falar. teve aí. Mas é lógico que é falar mal, né? Você não viu? Teve o cara aí do Baltazar, o cara da internet, fez um vídeo falando, meu brother, os caras comeram todo o lucro dele em comissões. E é isso que o Financial Advisor vai fazer. Ele vai fazer, muitas das vezes, o que é ruim para o cliente, mas o que é bom para a empresa. Então, brother, meu irmão, dinheiro é a coisa mais difícil de conseguir. Como você ganha dinheiro? Tem algumas formas, né? Prestando serviço ou bens e produtos. Então, meu brother, alguém só vai te dar dinheiro se ele estiver disposto a ganhar alguma coisa. Então é muito difícil você ter dinheiro. Uma vez que você ganhou, não não trate o dinheiro mal, entenda sobre o que é dinheiro. E isso tem que começar de cedo. Da mesma forma que Uhum. você vai começar numa academia pequena, depois você vai para uma grande, você está ganhando pouco hoje, você vai ganhar muito amanhã. Mas não espere ganhar muito dinheiro para pensar o que você vai fazer com ele. E a maioria dos lutadores, eu vejo isso. O cara não tem educação financeira nenhuma, e o cara chega e vai botar o dinheiro na mão de um parente, vai botar o dinheiro na mão da mulher e vai se fuder, né? Uhum. Porque quando você coloca, quando você dá a responsabilidade para alguém cuidar do que é seu, você já está errado. O... Mesmo que você tenha um financial advisor, você tem que manter ele em xeque, né? Por Lógico. que você está investindo nisso? Por que você está fazendo nisso? Por que, entendeu? Por que você está investindo nisso? O... E para você também ir aprendendo. Ô, Moicano, você falou do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro básico, né? Você usou outro termo ali, mas o Pai Ele Rico, é um Pai... livro muito. Ele é É, bom. Mas ele podia ser resumido em 30 páginas, você que assim, entendia. é que a Entendeu? beleza do Pai Rico, Pai Pobre é que eu guardo ele com carinho porque foi o primeiro livro que eu li na vida que, assim, ele, pra quem não sabe nada de investimentos, ele faz assim, né? Pum, abre a sua cabeça de Sim, caralho, sim. eu posso fazer o dinheiro trabalhar por mim e não eu trabalhar pelo dinheiro. Eu tentei reler o Pai Rico, Pai Pobre uns 5 anos depois que eu tinha lido, achei uma bosta, assim, falei, puta, não, muito Sim. básico, mas eu sempre recomendo pra todo mundo que, assim, não faça ideia do que é investimento. Eu leio o quê? Warren Buffett, eu leio... Não. É, Vai no Pai Rico, Pai Pobre, porque, assim, você exato. vai minimamente entender o que é o dinheiro, o que ele pode fazer pra você. E eu tive muita sorte de ler antes de ter dinheiro, porque Sim. eu era, pô, nunca tive Educação nunca tive financeira. poupança, nunca tive educação financeira. Li esse livro e falei: "Caralho, meu, mudou, assim, a maneira como eu enxergava a relação com o dinheiro", que era sempre uma relação É. sofrida, era aquela relação do: "Nossa, eu tenho que suar pra caramba pra ganhar o suficiente pra pagar as contas e é isso que eu vou fazer o resto da vida", que foi, bem ou mal, a educação que eu tive em casa, né, que não... Mas é do mesmo jeito que eu tô te falando, tipo esses livros básicos, O Segredo da Mente Milionária. Ele também não tá falando, ele não vai te falar exatamente sobre os investimentos, o que é, né, os investimentos, mas ele vai estar te mostrando ali coisas básicas sobre até a mentalidade, né? Exato. E a gente Você se volta pagar pra primeiro, mentalidade. parece uma besteira. Parece uma besteira, mas é mentalidade de novo. Velho, se pague primeiro. Em vez de pagar uma conta, faça o seu investimento ali antes de você pagar os outros. E ele vai. Então, mas é por isso que eu tô te falando. As pessoas, às vezes, elas desistem porque elas estão começando num negócio que não é para elas. É a mesma forma que o Thiago ou o Bruno quer lutar boxe ou quer lutar jiu-jitsu. Aí na primeira aula eu vou botar você para rolar com faixa preta. Você não volta. É a mesma coisa. Bicho, tem que começar numa coisa simples, depois uma coisa mais complexa. E eu comecei nisso justamente porque, bicho, eu não aguentaria pegar um livro mais complexo e ler. Então, eu comecei do básico. E é isso que Uhum. eu recomendo pra galera, velho. Começa do básico, vê vídeo no YouTube. Você vai aprender. Eu queria até entrar aqui num ponto que você falou assim, né? Basicamente, assim, né? Tem o financial advisor, né? Eu sou um advogado. Quanto mais o meu cliente se interessa pelo direito, quanto mais ele consegue entender que no Brasil, para o seu negócio dar certo, você precisa de um bom advogado, mais eu tenho possibilidades de traçar boas estratégias para determinados casos, porque eu tenho alguém para pensar comigo. Eu sei a lei, ele sabe o negócio dele. A gente tenta unir as duas pontas. Por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque você acabou de dizer que tem os maus financial advisors, mas tem os bons também. Mas sempre quem vai fazer a diferença é quem está em posse do dinheiro, quem é o cliente, quem está ali pensando. Então eu queria entender, a gente já falou um pouquinho do Moicano que era um lutador e virou lutador do UFC. E como é que foi esse desabrochar do Moicano? Quero estudar sobre os negócios e vou mergulhar nos negócios, né?
Então eu queria entender um pouquinho Uhum. aonde que você estreou aí nos campos da finança. Então, foi exatamente pensando nisso. Eu pensava, pô, vou lutar porque eu quero ser o melhor, vou ser lutador. Tipo, fui ganhando umas lutas e eu comecei a ter uma base de fãs. Aí eu lutei com o meu ídolo no Brasil, o José Aldo, e perdi pro José Aldo no segundo round, fui nocauteado. Bicho, foi uma enxurrada de crítica tão grande que eu nunca tinha sofrido. Que aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu lutei de novo um main event contra um coreano e perdi. 2 derrotas seguidas. Bicho, o nego me esculachou pra caralho. E eu não conseguia separar, como eu te falei, Moicano, lutador, do Renato. Entendeu? Então, tipo, eu tomava aquilo pro pessoal. Hoje em dia eu separo, eu sei, é uma personalidade. Mas na época não. Aí eu pensei, bicho, então se eu não vou lutar mais pelos fãs, se eu não vou lutar mais por isso aqui, por que eu vou lutar? Aí eu falei, dinheiro, beleza, money Moicano, comecei. Moicano antes money, isso e aquilo. E paralelo, comecei a ler essas literaturas, comecei a aprender sobre. Primeira coisa, né? O cara pensa, vou fazer trade, né? Aquela que velha. A velha. Tem um velho ciclo aí. Não, vou ganhar dinheiro, vou fazer trade. Aí o cara não ganha dinheiro com trade, o cara só se fode, né? O cara só paga a taxa. E, e aí eu comecei, procurei vários financial advisor também, fui lendo outras literaturas, e até que eu pensei o seguinte, brother, a parada vai ser o passive investment mesmo, porque eu não acredito em ninguém. O financial advisor, ele vai pegar uma porcentagem, o mercado indo bem ou mal, sem depender dele. O meu dinheiro vai estar lá num fundo. Tipo assim, um cara que não tem muito dinheiro não tem acesso aos fundos que realmente tem uma rentabilidade grande. E aí eu comecei a ler esses livros e fazer. Fiz uma reserva de valor, peguei um dinheiro, botei em renda fixa, peguei outra parte do dinheiro, dividi, todo mês ia fazendo um dólar cost average, só que também fiz alguns cursos de stock pick, fiz bastante curso de stock pick para escolher determinadas ações de setor perene, todos esses caô aí, né, de que pagam os bons dividendos, que não dependem de coisa política, bancos e tal. E aí falei, quer saber, velho? Eu não, como você falou, você é advogado, eu sou lutador. Meu trabalho realmente não é estar escolhendo ações, estar fazendo trade. E aí eu comecei a investir nessa parada do passive investment, né? Então, escolhi alguns index funds, escolhi alguns uns fundos de investimento passivo, alguns ETFs, ia estudando, ia aprendendo com outros caras. E em 2021 eu descobri o Bitcoin também, entendeu? Entrei no Bitcoin por especulação, vi muita gente ganhando dinheiro. Falei, beleza, vou começar a entrar nessa parada aqui. Aí entrei no Bitcoin, fiz o ciclo também todo, né? Compra na alta e vende na baixa. O velho ciclo de quem está aprendendo com essas paradas. Só que eu nunca vendi uma parte relevante do Bitcoin. E eu, depois que eu já tinha comprado o Bitcoin, lá por 2022, eu vi um podcast daquele cara, Renato 38. Primeira coisa que eu vi o podcast dele num podcast chamado Desinformação, com o Arthur Petri e o Thiago Carvalho. Tipo, assisti esse podcast, eu vi esse cara falando um monte de coisa que eu não tinha ouvido falar, bro. E aí, eu peguei e fui fazer um curso dele. Como eu já estava fazendo vários cursos fui fazer o curso de Bitcoin para saber fazer autocustódia, né? Que é o que ele mais fala aí nos podcasts. Então, tirar o Bitcoin da corretora. Só que nesse curso, ele começou a falar diversos dados, ele começou a falar diversas paradas que eu falei, cara, deixa eu ver se esse cara tá certo. Fui lá e comprei o livro dele. Como eu já estava gostando de ler, aí li o livro dele todo, e do livro dele eu tirei várias referências, vi vários autores austríacos, né? Aí comecei a ler Mises, comecei a ler Hofbauer, vi vários artigos, entrei nesse mundo aí de ficar vendo Substack, entrava no Substack, ficava... meu brother, aí que a minha cabeça explodiu. Comecei a ler sobre economia austríaca e, meu brother, comecei a ouvir conceitos que nunca tinha nem ouvido falar. E aí eu falei, caralho, meu brother. Vi também muito do que ele fala sobre os juros negativos, de como a inflação fode a maioria dos investidores. E aí eu comecei a cada vez mais aumentar a minha carteira, a minha porcentagem de bitcoins que eu tinha. E hoje em dia é isso, velho. Eu ainda tenho ações, mas grande parte do meu patrimônio está reservado em Bitcoin. Não está absolutamente tudo, porque eu também tenho imóveis, eu também tenho. Tem algumas estratégias para pagar menos imposto. Então, eu tenho uma empresa americana. Então, a gente sabe que quem ganha não sou eu, é a empresa me paga. Então, a empresa ela tem outras estratégias para pegar estoque, para diminuir o lucro da empresa, né? Então, essa minha empresa compra também algumas ações para
diminuir o lucro dela. Porque, para mim, hoje eu entendo isso. O Estado realmente é uma máfia. Se você lê esse livro pequeno também, e excelente, que infelizmente eu perdi, mas era esse livro que eu queria recomendar, A Anatomia do Estado, ele ensina lá como são formados os estados, como são formadas as monarquias, como as monarquias depois passam para as repúblicas e democracias. E para mim é isso. Meu irmão, o Estado é realmente um grupo de sanguessuga, um grupo de pessoa que chegou ao poder ali, conseguiu se manter no poder ali e vai usar todas as ferramentas para se manter no poder, sugando de quem pode. E o grande problema não é nem só a questão dos impostos e a questão de como ele tá, de como eu estou te falando, das taxações ou da carga tributária ou de não entregar nada, né? Não entrega porra nenhuma, especialmente se estiver no Brasil. O pior ainda é a inflação, que é o imposto escondido, que tira o dinheiro de quem poupa. Então é isso que eu não entendo, bicho. Eu queria viver num mundo como foi antes de 1971, em que eu fosse lutador, em que eu simplesmente juntasse meu dinheiro e deixasse ele na poupança ou deixasse ele parado e eu usasse o meu dinheiro. Mas o mundo entrou nessa espiral de crédito absurda que a gente vê até hoje, que é todas as nações democráticas com a dívida impagável. Os Estados Unidos, 27 trilhões. E o que ele vai fazer mais? Trump quer abaixar juros. Abaixa juros. O que vai acontecer? Aumenta crédito. Meu brother, então, para mim, o sistema está quebrado e o Bitcoin é uma salvação. E eu entrei nesse modelo aí depois de assistir o podcast, depois de ler o livro do Renato 38 e do Renato 38 entrar em outros autores, entendeu? Então, foi muito importante isso para mim. E isso realmente mexeu comigo mesmo, essa parada de falar o seguinte, beleza, você é um investidor, você investe em tesouro direto, o que você está fazendo? Você está financiando realmente uma coisa que você não gosta, que você acha errado. Quando você está gerando lucro voluntariamente através de qualquer tipo de investimento, você está financiando um governo que muitas das vezes você acha corrupto, você acha ilegítimo, e também as políticas públicas que eles fazem, entendeu? Meu irmão, você vê esse tipo de assistencialismo aí. E no primeiro livro do Mises, não no primeiro livro, né? No primeiro livro que eu indiquei, que é As 6 Lições, ele fala claramente sobre a inflação, sobre o intervencionismo, sobre como, na verdade, as pessoas veem o intervencionismo como um meio termo entre o capitalismo e o socialismo. Mas o intervencionismo não é nada mais, nada menos do que o começo do socialismo, sacou? Que no esporte é impensável, era. E hoje em dia a gente vê o esporte, mulheres competindo com homem, né? Homem competindo com mulher. Se você falasse isso há 15 anos atrás, era simplesmente uma coisa que ninguém existiria. Mas hoje em dia não. Então, eles reverteram a economia, reverteram o Estado, essa mentalidade socialista e anticapitalista é o que vai eventualmente nos destruir. Por isso que eu concordo demais com o que o 38 fala, entendeu? Ter uma família numerosa, meu irmão, gere dinheiro, o resto tudo é besteira, entendeu? Então, a partir do momento que você tem dinheiro, você sabe se defender, você vive num país, e é por isso que eu não escolhi os Estados Unidos por causa disso, mas eu fiquei cada vez mais fã estudando história sobre o porquê que os Estados Unidos foi fundado, sobre os pais fundadores, sobre a Constituição americana, e por mais que os Estados Unidos hoje mal lembre, os Estados Unidos de 50 anos atrás ainda é melhor que a maioria das nações em que o governo assume um protagonista, que é esse que a gente está vendo no Brasil aí. Então, é por isso que eu estou te falando. Quando eu comecei a estudar sobre finanças, depois passei a estudar Bitcoin, depois passei a estudar política, eu entendi que o buraco é muito mais embaixo, o rabbit hole. E aí são coisas que eu estudo muito até hoje, converso com muitas pessoas. Como eu sempre falo, não me considero um libertário, não sei como seria um país sem governo, né? Como é que a gente viveria sem o Estado? Mas de uma coisa eu sei, quanto menos Estado tiver, quanto mais liberdade individual, quanto mais você puder escolher o que você vai fazer, eu acho que essa é uma sociedade que eu gostaria de viver mais. Pô, sensacional. Só já dando um spoiler, o Moicano vai gravar também um episódio com o pessoal do Crypto Never Sleeps para falar mais desse conhecimento em Bitcoin. Eu também queria destacar que às vezes a gente fica pensando como é que a gente pode levar a mensagem do que a gente faz, né, para outras pessoas. Mas, pô, o Moicano, quando vai explicar a inflação, né, como a inflação fode com a sua carteira. Eu acho que talvez é só o verbo que a gente usa pode fazer chegar em mais pessoas. Agora,
Você tinha uma. Eu só Não, ia. eu ia te matar se você não fizesse o link com Crypto Never Não, Sleeps. já. Até o Valtinho, eu já tinha até avisado o Valtinho que vai fazer o episódio com o Moicano. Falei, ó, fica tranquilo que ele não vai falar muito de Bitcoin ali, vou deixar com você. Mas, Moicano, sabe o que eu fiquei pensando, cara? Porra, assim, e não é uma ofensa à classe dos lutadores, tá? É de atleta de maneira geral. Mas nem parece que a gente tá falando com um lutador, um cara que, porra, estuda, se aprofunda, quer saber mais e tal. Como é que é a sua relação com outros lutadores em relação a isso? E, de novo, fazendo paralelo ao futebol, teve um jogador que jogou no Palmeiras, né, o Gustavo Scarpa, adora ler e tudo mais, e ele fala até de uma entrevista recente, que ele falou, porra, cara, eu não sou mais distante porque eu não tenho com quem conversar lá, eu gosto de ler, sei lá, Dostoiévski e tudo mais, e, pô, não é o que a galera do futebol gosta, né? Então ele fica meio deslocado. Com você é mais ou menos por aí também, Moicano? É mais ou menos, apesar tipo assim, a maioria da galera da luta, né? Eu acho que do futebol também, dos esportes em geral, são bem conservadores, né? Então, uma maioria cristã. Aqui nos Estados Unidos, ainda na academia que a gente está, tem muito russo, tem muito brasileiro que se converteu ao Islã por causa disso aí, por causa desse contato, e uma busca a uma religião mais. é, com regras mais bem definidas, né? O cristianismo, muitas das vezes, abriu demais, né? Eu estava até conversando com a minha esposa ontem sobre esse negócio de missa tridentina em latim, Conselho Vaticano II, né? Proibiu os caras até essa missa. Mesmo, são várias coisas na igreja também que se unem com política, então a religião ficou mais bunda mole também, né? Dos cristãos. Então, muita gente vai buscando essa coisa mais. Brother, sem esse, como é que eu posso falar? Relativismo moral. Hoje em dia eu acho que é isso, tem muito relativismo moral, como teve no esporte, com aquelas coisas que eu te falei, não, tudo é certo, tudo é permitido. Não, meu brother, tem o bom e tem o mal. E eu acho que muita gente tá indo pro Islã e para religiões mais tradicionais por causa disso. Você sabe qual que é a lei, entendeu? Tem a lei da Sharia lá, meu irmão, o cara é julgado através daquilo. Então, eu vi muitos brasileiros se convertendo ao islamismo aqui, isso é bizarro. E eu falo, velho, por que caralhos? E eu sinto que é por causa disso aí, entendeu? Por uma religião sem tanto relativismo cultural. Mas a maioria dos atletas são conservadores, ele tem essa coisa meio inata, porque na verdade era o que eu estava conversando também outro dia com um brother. Eu falei, bicho, não tem muito mistério. É mais ou menos seguir o que a vovó fala, pô, o que o vovô fala. Os caras já falavam isso, meu irmão, há 200 anos, tá ligado? Aí chega de novo um Renato 38 e tem que lembrar a galera disso, óbvio do jeito dele, que não é só engraçado, mas também te prende a sua atenção. Eu acho que é disso que você está falando. É muito importante que a mensagem esteja na boca da pessoa certa e que vai captar públicos diferentes, entendeu? Porque é exatamente isso. Às vezes o cara chega e fala, caralho, o cara é lutador e tá falando de economia austríaca, deixa eu ver a merda que ele vai falar. E aí eu dou a minha percepção. Foi até por isso que eu criei um outro canal. Eu tenho um canal de MMA, Renato Mani Moicano. Uhum. Eu tô com 150 mil inscritos, mas lá eu falo só de luta. Porque muitas das vezes eu tento falar essas coisas que a gente está conversando aqui e a galera não quer saber. Aí eu fiz um canal chamado Moicano TV, no qual que eu vou dar essas minhas opiniões mais polêmicas aí pra galera acompanhar. Então, quem quiser acompanhar, siga lá no segundo canal, Moicano TV. Ontem eu falei um pouco dessas tarifas aí, o que eu acho, na verdade, o que pode acontecer ou não. Mas o fato é que os caras. É aquela história, o cara sabe que tá certo, ele só não sabe o porquê. Porque ele ainda não procurou uma fonte, né? Teve um livro que eu fui pro Brasil aí no começo do ano, e um cara me recomendou um livro do Mises que eu ainda não tinha lido, Mentalidade Anticapitalista. Pô, um livro curto também, excelente. E eu sempre tive essa ideia do Brasil. Por que o Brasil tem essa mentalidade anticapitalista? Aí eu li o livro e estavam lá todas as respostas, né? Que basicamente é o seguinte: que basicamente é inveja, é isso que ele fala, entendeu? É a mesma coisa quando você tem um amigo que nasceu no mesmo bairro que você e esse amigo deu super certo e você é um merda. Você fica com inveja do cara, porque no final das contas, você no fundo você sabe, caralho, eu tive as mesmas oportunidades que esse filho da puta e ele deu certo e eu não. Então de quem é a culpa? Do sistema. Abaixa o sistema é uma merda. Então é exatamente isso. A maioria dos atletas que eu converso, eles têm uma ideia geral, eles sabem o que é o certo, eles não sabem explicar só por quê, porque o cara não gosta de ler, ou não se interessa, ou aquilo não importa para ele. Para mim é fácil, porque como eu te falei, eu não gosto de sair, eu gosto de beber, eu gosto de beber, porém eu não bebo, entendeu? Por quê? Porque eu sou um atleta, tá ligado? Então,
eu não saio de casa, eu fico em casa. Então, para mim é fácil. Eu tenho a minha esposa ali, que também não passa o dia inteiro em casa. Então, ou eu tô com a minha família, ou eu tô vendo alguma coisa, ou eu tô fazendo um vídeo, ou eu tô lendo. Então, para mim não é difícil. Então, não é como se eu estivesse sacrificando algo. Eu gosto, entendeu? Uhum. Para a maioria das pessoas é sacrificante. Eu não, eu gosto. Eu passo o dia inteiro. Vejo todos os podcasts que eu posso sobre assuntos que eu gosto. Gosto de ler livros para saber mais. Como eu te falei, não é fácil, mas vale a pena depois você entender e você criar uma visão de mundo, que também eu acho que é importante. Você tem uma visão de mundo. Qual é a sua visão de mundo? Minha visão de mundo está baseada nisso aqui. E pelo menos isso eu posso falar, que a minha visão de mundo é baseada nisso, por causa desses autores, daqueles autores, por causa disso que eu ouvi, daquilo que eu ouvi, e debater com a maioria das pessoas. Então, para responder objetivamente, eu até converso, mas eu não aprofundo o tema, entendeu? Eu não vou falar de autor, de livro. Entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só para trazer um momento mais intelectual aí do Moicano, que eu peguei isso aí em alguma, acho que foi o seu podcast lá com o Beltrão e o Fernando Urich, depois da luta, que você falou que o livro Sapiens foi o gatilho para sua curiosidade. O Sapiens não é um livro tão fácil de ler, é um livro até bem recomendado ali no Market Makers, e queria saber o que foi, o que deu em você a leitura desse livro e contar, até aproveitar e contar um pouco mais. Eu sei que já teve alguns livros que você leu que até coincidiram com o seu pior momento na sua carreira profissional, né, porque te deram um efeito negativo, enfim. Conta um pouco dessa sua relação com a leitura e como isso te afetou, né, não só intelectualmente falando, mas até dentro do octógono. Pô, afeta muito, né? Afeta muito, porque na verdade, o que são livros? Porque é o seguinte, eu tinha esse problema também. Eu sou um cara muito cabeça dura, então para mim convencer de algo é difícil. Mas a partir do momento que eu entro numa visão, aí fudeu, entendeu? Tipo, caralho, é aquilo, é isso aqui. Então, geralmente, isso acontece quando eu tô lendo um livro, tá ligado? Que eu comprei a ideia do autor. E eu compro logo nas primeiras páginas. Então, tipo, eu comecei a ler e eu falei, caralho, esse cara sabe a verdade. E aí, meu brother, pá, tudo que esse cara falar pra mim é verdade, entendeu? E não é bem assim, como foi o do Sapiens. Do Sapiens, quando eu li, eu lembro do próprio cara. E apesar de você falar que é um livro difícil, pra mim foi muito fácil, porque, moleque, cada página eu queria aprender mais. Porque aquele livro, ele começa, né? Com a premissa que é meia verdade, que tudo é uma construção social. Então ele diz, sabe, tudo que você vive, na verdade, tudo, absolutamente tudo é uma construção social. E numa parte determinada do livro, ele chega até a falar de gênero, como gênero é uma construção social. E na época eu pensei, caralho, é isso mesmo. Tipo, ele mostra lá como homens se vestiam como Luís XIV, tá ligado? Aí ele pensava, isso aqui era o padrão de homem. Depois o padrão de homem passou a ser outro. E aí, quando ele chegou também na parte de Deus, ele falou algo que eu me lembro até hoje. Ele pegou e disse o seguinte: ele falou, velho, qual que é a religião? Ela faz algumas ginásticas para poder tentar encaixar algumas coisas que não fazem sentido. Aí ele diz: ou Deus realmente é todo poderoso e ele é mau. Eu lembro disso exatamente no livro. Por quê? Porque ele permite fome, porque ele permite miséria, porque ele permite desastres e ele permite a existência de um diabo que ele não pode vencer. Ou ele tá, ou ele é mau e deixa essas coisas acontecer, ou ele não pode evitar, então ele não é todo poderoso. Então se torna um dilema, entendeu? E aí eu pensei, porra, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque, porra, se Deus é todo poderoso, ele não deixaria nem ter um diabo que comete maldade e nem criança passar fome, né? E ele também não deixaria, tipo assim, e se ele não puder evitar isso, ele também não é todo poderoso. Entre outras coisas, ele fala também sobre os judeus nesse livro, falando o seguinte, velho, olha que estranho, como se existisse Deus e se existisse o mundo inteiro, mas aquele Deus estivesse cuidando só daquele povinho ali, daquele exato povo que nasceu naquela determinada região, e aí ele dá os argumentos dele, e eu lembro nessa época eu falei, caralho, isso tem razão, isso é mó caô, e aí você entra nessas coisas que depois o Jordan Peterson fala, que o próprio Nietzsche diz, né, dizendo o seguinte, a religião é o ópio do povo, e ela é, mas ela é mil outras coisas também, tá ligado? É como você pegar uma faca e dizer, essa faca aqui é para matar. Não, ela é para cortar tomate também. A religião é a mesma coisa. Ela pode ser uma ferramenta usada para controlar as pessoas, mas ela pode também ser usada para consolar uma pessoa na morte. Ela pode ser usada como eu vejo hoje, e a minha visão hoje é essa. Muita gente me pergunta, você acredita em Deus? Não importa.
Eu vivo como se ele existisse. Não importa se ele existe ou não. Eu sigo uma regra objetiva e uma moral objetiva que foi criada pela religião. Hoje, todos nós que estamos aqui, a gente segue uma, uma regra tácita que não precisa ser falada e que é a lei natural, né? Roubar e matar é crime, não crime, mas é reprovado e é errado por nada em todas as religiões, em todas as sociedades. Não importa que religião ou que sociedade você está. Se você mata alguém, se você rouba alguma coisa de alguém, isso é errado. Então existe uma lei natural, uma moral. Muita gente vai dizer e depois beleza, eu vou voltar um pouco, é porque eu me confundo, não é que eu me confundo, eu misturo os temas, Não, mas vai mas eu indo, vou tá? voltar nisso. Vendo essa questão da religião, aí eu pensei, beleza, por que esse cara chegou nessa ideia? Ele chega nessa ideia de Nietzsche. Ele fala no livro, Deus está morto, então tudo é permitido. Aí eu falei, beleza, eu vou buscar essas referências. Aí eu fui ler um texto do Nietzsche chamado Genealogia da Moral, em que ele diz que, na verdade, a religião cristã subverteu a moral certa. E que a moral certa era como se fosse. Você vê, o cara que o Nietzsche adorava era Napoleão. Ele dizia que Napoleão era foda. E ele falava, por quê? Porque ele foi lá e fez o que ele quis. Mesmo que ele sacrificou 1 milhão de homens, 600 mil homens na Rússia, esse cara é mais foda que você. Por quê? Porque ele fez o que quis. E a maioria das pessoas não faz o que quer. Essa é a ideia do Nietzsche, tá ligado? A ideia do Nietzsche é que você tem grandes homens, poderosos, gigantes, e que você tem um monte de homúnculo pequeno barrando esses homens de fazer o que ele quer. Por quê? Por causa da moral cristã, que começa sendo como o escravo, né? Aí ele diz que os cristãos, os hebreus, isso vem do judeu, depois dos cristãos, que ele tem essa ideia de Jesus Cristo, o Jesus Cristo sempre fala de humildade, o Novo Testamento dá inúmeros exemplos de Jesus Cristo sendo humilde, lavando o pé das pessoas, e os seguidores de Jesus se comportaram como ele. E como a Igreja Católica fala, é mais fácil entrar um camelo numa agulha do que um rico no céu, denunciando dinheiro, denunciando esse tipo de coisa. Então, ele diz que a moral dos cristãos do escravo é ser submisso, e eles vão criando os filhos submissos. Só que depois, nesse sistema democrático, os caras começam a eleger pessoas que são parecidas com ela, pessoas com mentalidade cristã. E essa mentalidade subverte a mentalidade do Senhor. Então, agora, o que é moral para os homens que são fortes e pode fazer tudo é se comportar como fraco, é ser humilde. E aí, isso entrou na minha cabeça e eu falei, caralho, que massa. Olha que desculpa legal para eu ser o mau filho da puta, tá ligado? Isso é ótimo. Por isso que é muito fácil você ser niilista, tá ligado? Porque você fala, não tem céu, não tem Deus, nada do que você fizer aqui importa. Tem a outra ideia também do eterno retorno, né? Que é um demônio te perguntando, imagina que você tenha que viver nessa vida eternamente. Você está feliz? Não. Então, imagina que fosse acontecer isso. Então, faça com que você sempre queira voltar a essa vida. Isso dá uma ideia do que a gente conhece hoje com parte da esquerda. É exatamente isso. Faça o que você precisa fazer, faça o que você quer, seja feliz. E meu brother, eu acho que a mensagem hoje é totalmente oposta. Que, de novo, é a mensagem do Renato 38. Então, não é sobre fazer o que te deixa feliz, é fazer o que você precisa, é responsabilidade. Então, por que eu estou te falando isso? Porque essa ideia de Nietzsche passou alguns anos na minha mente e eu pensava exatamente isso. Eu pensava, velho, então o certo é eu fazer o que eu quiser. Tipo, se eu enganar os outros, mas sair bem, é melhor, tá ligado? Isso que tá o certo. Então, depois, com o Jordan Peterson também, com outros autores, eu comecei a entender que isso era só uma ideia, não é? Entendeu? E esse foi um grande problema meu também, era ler um livro, ver o que o autor falava e já tomar aquilo ali como uma verdade absoluta. E não é, você tem que comparar, ler outros autores e entender o que faz sentido para você. Então, por isso que eu te digo, é muito perigoso. Tenha muito cuidado quando você está lendo qualquer tipo de obra, porque o que é ali, na verdade, o pensamento do autor. E você tem que entender também a motivação do autor. É como você lê Sartre também, né? E entender um pouco do estilo de vida desses poetas franceses aí do século XX, extremamente complicado. Então, todo autor deve ser lido com moderação e você deve ter um pensamento crítico e entender o que você deve levar ou não para sua vida. Pô, sensacional. Leia com moderação. E que reflexão da hora. Eu, sem querer mudar muito de assunto, queria falar muito do Por bônus favor, do UFC 300. por favor.
É, cara, assim, eu acho que é uma situação até um pouco emblemática, já que a gente fala tanto aqui, né? Tá falando do esporte, tá falando também do lado financeiro. Mas queria que você contasse um pouco dessa história aí que você até revelou em alguns podcasts, mas seria legal contar aqui pra quem não acompanhou. Você ganhou a luta do UFC 300 e aí você fez todo aquele aquela ode Em, ao em inglês do Joel Santana, né? Aquele inglesinho recomendando a básico. leitura das 6 lições, né, do Mises, mas trouxe ali também alguns palavrões ali que te custaram um bônus ali que você deixou de ganhar. Queria que você falasse um pouco dessa parte também, né? Não só como é que você pensou aquilo, né? O que que te fez, por que que você quis falar aquilo e essa história aí do palavrão, né? Que talvez se tivesse trocado uma palavra por Sim. outra, estaria um pouquinho. Eu não sei. Eu não tenho como dizer que foram os palavrões que não deixaram eu ganhar o bônus. Mas era o seguinte: esse UFC 300 tinha um bônus especial de $300.000 para melhor performance. E até a luta, eu tinha, no começo da luta, até a minha luta, tinham passado outras lutas, não tinham sido performances excelentes. Então, eu tinha uma chance de ganhar. Então, primeiro round, o cara me deu um knockdown, eu voltei, dei um knockdown nele e nocauteei ele, e peguei o microfone. E aí, na minha mente, no dia anterior, um dos matchmakers que estava lá com o Dana White falou o seguinte: Moicano, amanhã o card preliminar, que é o que você tá, ele está sendo transmitido pela ESPN. A ESPN é da Disney. Eles não querem palavrão. Se você tá no card principal, pode falar o que você quiser, porque é pay-per-view. Mas na Disney não pode ter palavrão. Aí eu falei, beleza. Falei, não vou falar. Só que como eu ganhei e eu tava com aquilo na cabeça, meu inglês é is from the streets, né, meu brother? Meu inglês é is from the streets. Então, eu aprendi meio que falando palavrão. Então, eu quis dar ênfase em algumas paradas e aí eu comecei a falar, read fucking Ludwig von Mises, and then I was fucking talking like that, and then, in my mind, na minha cabeça eu tava e falei o seguinte, velho, não vou falar palavrão, que eu vou perder o bônus. Eu falei, quer saber? Foda-se, vou falar. Então eu não sei se eu iria ganhar o bônus ou não, o fato é que eu não ganhei. Também, de novo, não posso te dizer porque foi o palavrão ou não, mas eu tenho uma coisa mais emblemática para falar e que saiu essa notícia, deu bastante repercussão, principalmente nos Estados Unidos, e por isso que eu falo que os Estados Unidos não é mais como era antigamente. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas teve uma lei antitrust que tentaram colocar no UFC. O que é a lei antitrust? A lei de monopólio. Então, alguns atletas que lutaram de 2014 até, aliás, de 2007, uma coisa assim, de 2007 até 2017 no UFC, entraram numa ação pública contra o UFC de antitrust, acusando o UFC de monopólio. E o UFC, obviamente, o caso foi a juízo, e antes de que saísse o julgamento, o juiz reuniu com o UFC, com os advogados, com os lutadores, e eles fizeram um acordo de, sei lá, 400 milhões? Eu não sei exatamente o 375 preço. milhões de dólares. Divididos pelos 365 milhões lutadores, de né? dólares. Mais de 1 bilhão de reais, exatamente. Dividido pelos lutadores. Por, se eu não me engano, 170 lutadores, algo assim. Então, como era um processo público, meu nome foi incluído. Então, eu só deveria assinar. E o que eles estavam alegando? Eles estavam alegando que, durante esse período de contrato, o UFC manipulou preços, manipulou o mercado, pagando aos atletas menos do que eles deveriam. Beleza? Aí esse foi o argumento dos atletas. Os advogados me procuraram várias vezes e eu falei, eu não vou assinar essa parada. Porque, primeiro que o UFC não é um monopólio legalmente. Porque apesar dele ter grande parte do market share, não há nenhum impedimento legal. Ou seja, o que eu acho, o que eu considero um monopólio? Eu não, a economia austríaca, ela considera um monopólio barreiras legais. Por exemplo, tem a Petrobras. Se vocês dois tiverem $1 bilhão, vocês querem abrir uma empresa como a Petrobras, vocês não podem no Brasil. Isso é monopólio. Então, quando o governo diz ou não diz o que pode ser feito, agora, dizer que o UFC é um monopólio somente porque ele tem uma grande parte do market share e ele controla os preços, sim, mas por que ele controla os preços? Porque ele é o melhor evento que tem. A verdade é essa. E todo mundo quer estar no UFC. E muita gente abre mão de salário menor para estar no UFC, porque eles querem estar. É um sonho. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, não tem nada a ver com monopólio. Isso tem a ver com advogados querendo ganhar dinheiro. Os advogados ganharam 30% desse valor. A firma que entrou com esse processo vai ganhar muito mais do que qualquer lutador. Qualquer lutador. Então, os caras, claramente, isso é motivado juridicamente. Terceiro ponto, se isso fosse mesmo para beneficiar atleta e fosse para causar uma lei antitrust, eles não teriam feito acordo. Porque se fizeram o acordo, eles não vão para o juiz para julgar se é monopólio ou não. Então, o que foi isso? Foi um cala-boca para os atletas, entendeu? Aí os advogados falam, não, aceita, pega 30% de 300 milhões, vocês podem ver quanto é que é isso aí, não é pouco dinheiro para uma firma, e vão dividir o resto entre os lutadores. O advogado me ligou, eu falei, eu não vou aceitar. Você sabe por que eu não vou aceitar? Porque o que vocês estão alegando é errado. Quando eu assinei o contrato, eu sabia exatamente o que eu ia ganhar. Exatamente o que eu ia ganhar. Em nenhum momento o UFC me foi desleal comigo, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo por causa do UFC. Eu aceitei esse dinheiro e eu aceitasse esse dinheiro agora, o que eu estaria dizendo é o seguinte, eu não estou cumprindo com o meu contrato, eu não estou honrando a palavra que eu dei. Porque esse foi o meu argumento. Um contrato, ele não é nada mais do que a sua palavra numa peça de papel para simbolizar aquele acordo. Então, esse aí foi um fato muito mais emblemático ainda. E o pior que eu sofri foi muito hate, não só de atleta brasileiro, mas como de atleta americano, dizendo o seguinte, você foi muito burro, esse dinheiro era de graça. Só que o cara não sabe que não existe dinheiro de graça. Bicho, não existe dinheiro de graça. Se alguém está pagando, se alguém está recebendo, alguém está pagando. É igual o SUS, é igual qualquer outra dessas paradas aí. Então, eu gosto de dizer o seguinte, meu brother, não vai faltar dinheiro para mim, porque dinheiro não é nada menos do que a representação de algo, como a gente falou mais cedo. E eu vou arrumar jeito de ganhar dinheiro. O Renato Antes Money, eu quero dinheiro, mas não acima dos meus princípios. E meu princípio é o seguinte, defesa da propriedade privada, defesa de contratos individuais. Uma vez que você assinou um contrato, para mim você pode vender até o seu rim. Para mim não há justiça que deveria legislar sobre isso, sobre um contrato privado entre duas partes. A partir do momento que vocês estão de acordo com aquele contrato, para mim isso aí não deveria ser responsabilidade da justiça. E digo mais, há 50, há 60 anos atrás isso não seria nem discussão. Inclusive meu pai, que vocês não devem saber, mas é um esquerdista, meu pai é de esquerda, meu brother, meu pai é concursado do Senado, entendeu? Fez faculdade de História e de Direito na UNB, ou seja, não teria como o cara não ser, há 50 anos atrás, não ser de esquerda indo para a faculdade da UNB. Ele falou, Moicano, você está certo, porque você deu sua palavra para a empresa e agora é você querer fuder eles. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, uma coisa que parecia óbvia há 50 anos atrás é polêmica hoje. Então, por isso que eu gosto de trazer esses casos. Ah, por que você quer se aparecer? Não, eu quero dar o exemplo de que eu vivo o que eu prego, sacou? E a maioria das pessoas não é assim. As pessoas falam uma coisa na internet, só que se elas puderem obter alguma vantagem pessoal, mesmo que elas desonrem a palavra dela, elas vão fazer. E foi o que eu ouvi de diversos lutadores. Ah, você é muito burro, o dinheiro já estava lá. Mesmo que você não acredita nisso, você pegava o dinheiro. Meu brother, eu entendo o que é o dinheiro e eu vou fazer as pessoas quererem comprar serviços ou minha personalidade, ou num podcast, entendeu? Então o dinheiro não vai ser o problema. E o que importa é você seguir os seus princípios. Então acho legal também falar. Isso é muito mais importante do que o bônus, na minha opinião, porque era um dinheiro relevante. Eu não sei exatamente quanto eu iria ganhar, mas seria de 100 a 200 mil dólares. Então não era, tipo assim, não era um dinheiro que iria mudar a minha vida, mas também não era pouco dinheiro. Eu pegar esses 200 dólares, comprar mais 2 Bitcoin, para mim estava bom, mas eu prefiro honrar minha palavra. Sensacional, cara, porra, do caralho. Vocês falaram muito aí em filosofia, etc. Tem muito de direito, tá? Tem uma expressão em latim que se chama pacta servandi, tá? Então, basicamente é uma filosofia contratual que significa que tudo que foi acordado entre duas partes sempre vai valer, desde que não seja ilegal, tá? Então a gente falou aqui de Perfeito. Nietzsche e tal, eu falei, pô, lembrei aqui das aulas ali de teoria geral de contrato.
em moicanês, isso seria o que você combinou comigo, sem querer me fuder, tá valendo. Não, eu tô amando, assim. Eu tenho certeza que você não é carioca, cara. Pô, eu tô no momento mais Bruno aqui Vou do, fazer do o dicionário esporte. português moicanês, aí pô, sensacional. Agora, eu tenho uma aqui, o Saloma. Manda aí. Seguinte, cara, eu já entendi o poder do livro na sua vida, né? Mas a vida, ela também é feita, geralmente, né, por pessoas que nos transformam. Então, já entendi os livros que você lê. Mas conta um pouquinho pra gente, pessoas, né, que realmente mudaram a sua vida. E aí pode ser tanto do espectro pessoal, mas também principalmente profissional, né? Pessoas que você conheceu ao longo dessa trajetória que deixaram o Moicano aí um melhor Renato. Pô, graças a Deus, eu conheci muita gente boa. É o que eu falo, tipo assim, como eu sempre falo, essa questão, bicho, eu não gosto do Estado fazendo caridade. Por quê? Porque a gente já sabe todas essas coisas, mal alocação. Então, quando o cara pega e diz, eu vou ajudar fulano, o imposto é basicamente, a teoria é essa, você vai dar dinheiro pro Estado e ele vai alocar no que ele acha que precisa. Só que sempre vai ser mal alocado. Agora, eu sou muito a favor da caridade, eu acho que a caridade é muito importante, não só de dinheiro, mas de tempo. E eu fui ajudado bastante. Primeiro pela minha família direta, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram bastante, sempre custearam tudo, mas mais importante ainda na minha carreira profissional foram as pessoas que me acreditaram desde o começo. Então, os primeiros treinadores, todo mundo, eu me lembro antes de eu estrear, tinha um treinador chamado Cláudio Moreira, um cara que estava lá na academia sempre, e eu me lembro que eu chegava mais cedo, eu treinava, eu tinha aquele sonho de ser lutador, e eu me lembro dele olhando para mim e falando o seguinte: Moicano, meu brother, você tem a chance de ser um campeão, você tem a chance de ser um José Aldo, você tem a chance de ser um Anderson Silva. E eu olhava para aquele cara e falava, esse cara tá falando merda, tá ligado? Eu sou só um molequinho aqui, velho, de 17 anos, tá ligado? Esse cara, eu pensava, velho, esse cara tava viajando. Então hoje eu vejo que todos os meus treinadores sempre acreditaram em mim muito mais do que eu. Então, caras como esse Cláudio Moreira, Ataíde Júnior, Alex Nakfu, Rodrigo Aguiar, Gabriel de Oliveira, que é meu treinador até hoje, tá ligado? Vários treinadores que às vezes tiraram do bolso, velho, para mim fazer uma competição, para viajar, tipo acreditando num sonho, porque o que as pessoas não entendem é o seguinte: o treinador, ele tá se realizando em você, tá ligado? Às vezes ele não teve a capacidade de ser um lutador, um campeão, então ele vê o trabalho dele no atleta. Então, por isso que é muito importante, cara, às vezes é melhor você confiar num treinador do que num irmão, do que num amigo, porque como eu te falei, às vezes a inveja, o inimigo tá do seu lado e você não tem como saber. Mas o treinador, por que que ele não tem interesse que você vai mal? Porque se você vai mal, ele vai mal, tá ligado? Se o atleta vai mal, falar, aquele cara treina com fulano de tal. Então, eu gosto de ver a vida assim, sempre em questões de incentivos. O treinador tem todo o incentivo do mundo para querer que você vá bem. Então, essas pessoas foram primordiais na minha vida. Um tio meu também, que, meu brother, era o meu maior fã, ele faleceu nesse ano, no começo do ano, ele teve uma, como é que chama? Ele teve uma pneumonia que evoluiu, ele teve uma gripe que evoluiu para pneumonia, que aí o pulmão dele parou, ele foi para o hospital e faleceu, infelizmente. Mas era um cara que eu via o olho dele brilhar quando eu falava de luta, sabe? Era um cara fã, ele me ligava e falava, Moicano, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foram por essas pessoas, todo mundo que acreditou em mim desde o começo, muito pela minha esposa, que já tô com ela não sei nem quantos mil anos, já tem muitos anos, velho. Desde 2011 ou 12, e ela sempre, pô, acreditou muito em mim. Então, do lado pessoal, foram essas pessoas, a minha família, os amigos, a galera que acredita, mas eu também, entendeu? Meu brother, porque a possibilidade de você se tornar um lutador é muito difícil. Se você for ver numa escala, você pega um moleque e fala o seguinte, velho, qual a chance de você ser um lutador? Eu acho que já é extremamente pequena. Velho, qual a chance de você chegar no UFC? É menor ainda. Qual a chance de você ser um lutador ranqueado? É menor ainda. Qual a chance de você ser um lutador ranqueado e popular? Tá ligado? É maior ainda. Qual a chance de você ser um lutador ranqueado popular que vai pra internet e tá muito bem na internet, sacou? É muito difícil. Então, pra mim, tudo foi sempre um sonho. Nada que eu comecei por dinheiro. Nada, 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 tudo. O YouTube também não. E hoje em dia, a minha renda que eu tô fazendo com internet já tá me permitindo nem lutar mais, velho, entendeu?
com os podcasts, com os patrocínios, com tudo que eu tenho. Hoje em dia eu não me preocupo mais em lutar. Então, mas eu não comecei porque eu queria dinheiro. Eu comecei porque eu falei, porra, eu acho legal a internet, bro. Eu acho legal fazer live, eu acho legal conversar sobre assuntos que eu gosto com pessoas no mundo inteiro. De repente, é o que você falou, eu não consigo conversar sobre filosofia com o cara que está aqui do meu lado, mas a gente está aqui há 2 horas batendo um papo com vocês no Brasil. Então a internet é isso. Da hora. A internet me abriu um mundo de possibilidades muito grande. E eu conheci muitas pessoas através disso aqui. Então, é isso. Obrigado, Renato Moicano, também. Eu sei que é meio narcisista, mas, pô, você foi foda, bicho. Eu tenho que reconhecer, o cara foi foda. Entendeu? Parece meio maluco, mas agradeço a todo mundo que me ajudou e agradeço a eu mesmo por ter, brother, conseguido, porque por vários momentos eu achei que não ia. E hoje em dia, graças a Deus, está virando. Hoje em dia eu também tenho a minha própria academia, outra coisa que eu gosto, né? Eu não dou tanta aula, eu tenho sócios, eu tenho professores, mas eu vejo que isso mudou minha vida. Eu quero que outras pessoas mudem a vida também. Para algumas pessoas foi o futebol, para algumas pessoas, para mim foi a luta. Então eu gosto de estar lá, ver a molecada treinando, eu gosto de dar um toque, entendeu? Eu quero fazer minha parte também. Então, pessoa, é o que você falou, pessoas são muito importantes. Se eu não tivesse conhecido esse tipo de pessoa que me incentivou, eu não estaria até aqui. Então, quem está assistindo aí, tente ser essa pessoa para alguém, e eu estou tentando sempre ajudar e ser essas pessoas que me ajudaram para outras pessoas. Se é que isso faz sentido. Não, faz sentido pra Entendeu? caralho, muito bom. A gente tá chegando mais na parte final. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Não sei se o Chata vai ter mais perguntas aí. Mas a gente falou muito do mental, Moicano. Eu queria que você contasse pra gente como é que é a preparação mental entre o anúncio da luta, né? Moicano, você vai lutar dia tal com fulano de tal até o dia da luta. E eu queria, se fosse possível, que você fizesse um paralelo com a sua última luta, que foi recente, com o dia 20 de dezembro de 2014, que foi sua primeira luta no UFC. Como é que foi a sua preparação mental lá naquela primeira luta, 11 anos atrás, e com a sua preparação mental hoje, né? E se você mesmo consegue já perceber uma diferença, ou não, a preparação é a mesma, enfim. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse momento tão solitário, mas tão importante na vida de um lutador, e da sua primeira para a última luta, o que mudou? Cara, legal a pergunta. E eu me lembrei, quando você estava falando aqui, eu me lembrei da minha primeira luta no UFC em 2014. E eu, bicho, uma coisa eu posso falar, eu tava cagado, meu brother, eu tava muito cagado, tava mesmo morrendo de medo, velho. Tava morrendo de medo. E antigamente era toda luta que eu entrava era assim. Hoje em dia, eu não tenho tanto medo assim, entendeu? Então, e o que acontece? Você cai seu nível de atenção. O medo é muito importante. O medo é fundamental. O medo mostra que você tá com skin in the game, entendeu? Mas não dá para comparar a minha situação de vida, a minha cabeça, hoje com há 12 anos, há 11 anos atrás. Não dá, entendeu? É outro Renato Moicano, é outra pessoa, não é o mesmo. Mas uma coisa que eu me lembro era o seguinte, eu tinha tanto medo, bro, eu tinha tanto medo que isso aumentava meu foco. Eu me lembro de eu no locker room, né, no vestiário, aquecendo, batendo a manopla, aí eu sentava, ficava de joelho, começava a rezar, velho. Começava a rezar, e pelo amor de Deus, eu só quero vencer isso aqui, por favor, e fazendo um monte de promessa. E aí eu lembro, quando eles me chamavam, eu entrava assim, você vai entrando na arena, tem aquela galera toda, né, te olhando andar. E aí, tipo, eu não queria nem olhar, eu fiquei olhando pro chão, quase que eu caí, porque eu fiquei me seguindo pros pés do cameraman. Fico um cameraman te filmando de frente assim, ó. Eu olhando pro pé do cameraman. Se ele tivesse feito assim, eu caía. Então, entrei no octógono, olhei pro outro lado, tinha um cara lá, não olhei pra nada, velho. Me blindei. Eu tava com tanto medo que, tipo, a minha mente fez assim, ó, pum. E aí eu foquei no cara, tá ligado? Totalmente. E, meu irmão, foi uma das minhas melhores performances até hoje, essa aí, a minha estreia no UFC. Finalizei o cara no segundo round, depois de dar um grande nocaute nele. Peguei a luta com uma semana, então não tinha nem tempo de pensar. Mas era um momento ali único, tava realizando meu sonho. Uma coisa que, na verdade, eu sempre tive esse sonho, mas eu nunca achei que ia chegar no UFC. Nunca achei. Tipo, a vida inteira duvidei de mim pra caralho. Quando chegou a ligação, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Depois, quando eu venci, brother, foi um sentimento de vitória tão grande, de dedicação, de tanta coisa. E comparando com minhas últimas lutas, é isso. Hoje em dia, eu não sinto tanto medo, sacou?
Hoje em dia eu não sinto tanto medo. Isso é ruim. Eu queria chegar pra você e falar, caralho, eu ainda tenho esse mesmo medo, mas não tenho. Vou na arena, olha a galera, tá ligado? Porque hoje em dia é o que eu te falo, é um trabalho pra mim. Antes aquilo ali era a minha vida, velho. Era a minha vida. Hoje em dia, se esse trabalho acabar, eu vou ter outro depois, vou começar outro. Então, por isso que eu tô te falando, não tem como eu ter a mesma preparação mental, porque é outra pessoa. Uhum. É como se você pegasse outro ser humano e botasse ali, não é o mesmo. Se você botasse eu pra conversar comigo há 10 anos atrás, seria outra pessoa. Então, só que, voltando, então como é que eu substituo isso? Antes eu não tinha um psicólogo, antes eu não tinha nada, então eu me blindava através do medo. Hoje, eu me blindo também através de técnicas, e principalmente a visualização, tá ligado? É aquilo que eu te falei do Elias Topuri ali. É você saber o que você vai fazer, deixar aquilo na mente, meu irmão, e exercitando. Enquanto você está treinando, você está pensando, a visualização é bastante importante nesse lado do esporte aí. E como eu te falei, é algo que eu ainda estou aprendendo, desenvolvendo, melhorando. Então, ainda não está 100% formado, mas eu espero que. Fiz várias mudanças nesse training camp aí, várias, e eu espero que em outubro, se eu for lutar no Brasil, vai ser um moicano completamente diferente aí. Da hora. E, Moicano, só mais uma pergunta. Quem que foi ou é sua maior referência na luta? Um cara que você se espelhou ou almeja, sabe? Tem um benchmark ali, um cara dentro do UFC, dentro do... que você viu dentro do octógono, que você fala, puta, meu, pra mim esse aí foi o cara mais pica que eu já vi lutar. Cara, é difícil, é difícil. A luta muda muito, entendeu? Porque, por exemplo, há 3, 4 anos atrás era o Volkanovski, que tava batendo em todo mundo. Só que antes disso, eu me lembro, porra, o Anderson Silva era muito foda, tá ligado? O Anderson Silva, o José Aldo, o Donald Cerrone, o Edson Barbosa, já fui muito fã do Edson Barbosa, hoje eu treino com ele. É, um cara que eu não sei se eu tenho uma referência de um cara que eu era fã desse jeito, eu acho que não, mas um cara que eu admiro muito é o Alex Pereira, pelo que ele fez no UFC, no espaço de tempo que ele fez. Eu acho que esse cara aí é um dos grandes, tá ligado, do UFC. E o Topuria, cara, eu acho esse cara foda, velho. Mas não dá nem pra mim jogar parecido com Posso, ele, o jogo é totalmente diferente. posso Pode falar. complementar então a pergunta? Tem um vídeo no futebol, Claro. cara, é a nossa essência, é impossível não fazer essas associações, que é o Ibrahimovic mascando um chiclete antes do Inter e Milan, olhando pro Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Cara, minha pergunta Sim. é, esquece o Moicano então. Quem é aquele cara que se vocês estivessem ali num treino, numa situação ali só vocês, um cara que subindo no octógono, todos os outros estariam ali mascando o chiclete e admirando, assim, sabe? Quem é esse cara do UFC? E aí não é nem o campeão em si, mas esse cara que no bastidor ali todo mundo fala, cara, é ele. Cara, boa pergunta, boa pergunta. Tipo assim, não só o Moicano, mas todo mundo. Quem é um cara. Porque é difícil, porque, meu brother, você conhecer atleta é uma merda, né? É que nem fala o Emílio Surita lá do Pânico, nunca conheço seus ídolos. Isso aí é verdade, meu brother. Conhecer ídolo é uma merda. Porque você tem uma imagem do cara. Você vai conhecer, velho, todo mundo é ruim. Todo mundo, não é só eu, você, todo mundo. Agora, você dê dinheiro e fama e poder, o cara tende a ficar um pouco pior, né? Com certeza. Mas, mas um cara. Eu acho que um cara chamado Max Holloway. Eu acho que esse é um dos caras que ex-campeão, bateu no José Aldo 2 vezes. É um cara foda na carreira, foi muito bom no UFC. Mas eu acho que esse é um cara que todo mundo admira. O pessoal dos bastidores, os fãs. Max Holloway, acho que seria um cara que todo mundo admira. Agora, se você for falar de técnica, isso que é difícil, porque agora é o Topuria. Eu acho que esse cara aí tem tudo pra ser, porra, do peso leve, o maior peso leve de todos os tempos, eu acho. Peso pena, ele fez poucas lutas, né? Mas eu acho que, tipo assim, de carisma, eu acho que o Max Holloway. E assim, para determinados esportes, você tem uma palavra que o nunca, né? Eu acho que o nunca traz o mito por trás dele. E eu tenho dois aqui, eu posso estar esquecendo alguém, né? Mas eu só tenho dois nuncas que venham na minha cabeça. O primeiro é o Michael Jordan, que nunca perdeu uma final, e isso o colocou como o maior de todos os tempos, até numa discussão que hoje existe em relação ao LeBron.
E o segundo é justamente um lutador do UFC, que é o John Jones, né? Que nunca perdeu, a única derrota dele, salvo me engano, é uma desclassificação. Como que é ter esse mito aí do nunca, né? Como que é olhar pra esse cara e falar, pô, ninguém nunca derrubou esse cara aqui. Sim, o John Jones como lutador, ele é provavelmente o maior lutador de todos os tempos. É que nem você falou, a única derrota dele foi uma desclassificação e que hoje não seria nem mais desclassificação, porque os caras mudaram a regra. Antigamente você só podia dar cotovelada assim. Agora, nesse ano de 2025, você pode dar essa cotovelada de baixo para cima, que foi aquele nocauteou o cara e que, na verdade, ele já estava matando o cara. Ele já tinha matado o cara. Aquela cotovelada ali não fez nada. E eles desclassificaram. Então, realmente, ele nunca perdeu no octógono. Falando tecnicamente, talvez ele tenha sido o melhor disparado de todos os tempos. Só que ele se envolveu em muitas polêmicas fora do octógono. E a principal foi agora, ele já tá mais velho, ele subiu pro peso pesado, aí ele bateu num velho, aí depois ele ficou no Stipe Miocic, que já tava velho. Depois tinha um cara do peso pesado, que é o Tom Aspinall, que queria lutar com ele. Ele passou, acho que até anos, segurando o cinturão, fingindo que ia lutar, fingindo que ia lutar. Quando o UFC falou, tem que lutar, ele deixou o cinturão e falou, não, me aposento. E aí, beleza, se aposentou. Aí agora o UFC anunciou que vai ter um UFC na Casa Branca, né? O Trump anunciou que em 2026 vai ter um UFC dentro da Casa Branca. Ele, voltei, entendeu? E aí o que acontece? Esse Tom Aspinall, que é um cara perigosíssimo do peso pesado, botaram pra lutar com um cara que o John Jones já ganhou. Então, na minha opinião, ele tá pensando assim, vai que ele perde, né? Aí eu volto, entendeu? Então, eu acho que isso manchou um pouco essa questão do peso pesado. Se não, eu acho que o John Jones seria unanimidade absurda no MMA. Agora, tecnicamente, esse cara aí foi o cara mais completo, né? Legal esse lance do que não qual que é a regra moral do esporte, né? Porque isso, por exemplo, esse seu depoimento, eu nunca ouvi ninguém falar no mundo da luta, assim, né? Pelo menos pra quem é mais fã, assim, em termos gerais. Salomão, eu tenho uma última. Manda Posso? ver. Não, lógico. É, Você é meu jurídico, cara. Se eu essa falar aqui- que não, você me fode depois. vai ser notificado. É. Especificamente, teve uma entrevista sua que eu achei, assim, espetacular, que você comenta, né, sobre o Rory McDonald, que foi um lutador que em 2014 pediu para que a bolsa dele, eu acho que era na época de $500 mil, para que ela fosse paga em Bitcoin. E eu fiz o exercício Sim. de ver quanto valia o Bitcoin em 2014. Ele começa o ano em $800 e termina em 300. E hoje ele vale algo aproximado como 100 mil, né, dólares. Então, assim, você, nessa entrevista, eu lembro que você ia entrevistar ele. Tá rico mesmo? Como é que tá aí o senhor cidadão? Cara, eu vou te falar, essa foi uma das minhas maiores decepções. Eu vou te falar o porquê. Eu tava em live e aí alguém falou, Moicano, você sabia que o Rory McDonald em 2017, eu acho que foi 2017, tava pedindo para ser pago pelo UFC de Bitcoin? Aí eu falei, não. Aí eu fui lá, tem uma matéria falando sobre isso, né? E aí eu fui lá mandei uma mensagem pro cara e fiz uma entrevista com ele. Então, eu fiz a entrevista com ele, só que, porra, ele comprou Bitcoin em 2017. Ele falou que a primeira vez que ele ouviu Bitcoin foi em 2014. Então, eu tava pensando, cara, esse cara é um libertário. Esse cara comprou Bitcoin, né, anti-governo. Eu achei que ele tinha toda a ideia de como funciona. Achei que ele sabia o que era uma blockchain. Tipo assim, eu me vi no cara e falei, cara, esse cara foda, ele viu antes de mim, né? Ele viu isso muito antes. Aí eu marquei a entrevista dele, eu comecei a perguntar e basicamente o cara, nada, meu brother. Meu treinador me falou, eu botei uma grana, tô rico por causa disso e nem sei o que é. Entendeu? Basicamente foi isso. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, a verdade é que é o seguinte, eu tenho um treinador que é um cara chamado Faris Zahabi, também um cara muito inteligente, tem podcast conhecido, e provavelmente esse cara que realmente comprou o Bitcoin por convicção, sacou? E aí desde 2014 ele foi falando pro Rory McDonald, o Rory McDonald viu a variação e aí comprou. E eu falei para ele do Bitcoin, ele falou, velho, eu botei muito dinheiro no Bitcoin, mas eu nunca vendi. Então, e ele ainda falou o seguinte, bicho, eu não sei nem se essa porra... Eu perguntei se ele sabia como funcionava. Ele falou, eu não sei o que é, eu tenho, até hoje não vendi e nem pretendo usar, tá lá.
ele foi um cara que ganhou muito dinheiro com luta, então ele tem diversificações, ele tem muitas casas, ele já aposentou. Mas ele realmente comprou sem saber, e isso porra, eu falei, caralho, mas como é que pode o cara botar um dinheiro desse? Eu não sei se foi 500 mil. Ele também falou que perdeu o Bitcoin, porque teve aquele fork que teve o Bitcash, né? Foi quando o Bitcoin se dividiu entre duas moedas, então muita gente perdeu dinheiro nisso aí também. Eu não sei nem se ele vendeu o Bitcash ou não, mas pelo que ele me falou, é o seguinte, ele falou, velho, vou te resumir aqui. Eu comprei Bitcoin lá porque meu treinador mandou, eu não sei o que é até hoje. Hoje eu não sei nem o que é, se essa porra é uma pirâmide que um dia vai explodir. O fato é que o dinheiro tá lá, eu não preciso e eu não pretendo vender e nem nada. Isso, pô, me desapontou de uma forma, sacou? Eu tava esperando que ele comprou o Bitcoin por todas as razões certas. Que ele viu lá há mais de 10 anos atrás e falou, tá aqui o futuro, né? O futuro Nunca de uma conheça reserva de seus valor. ídolos. Mas não. Nunca conheça seus ídolos, exatamente. Eu acho que é um Exatamente. Aí eu falei, porra. Aí eu falei o seguinte, eu falei, velho, eu tenho que falar com o seu treinador, não é com você, não. Eu acho que quando me perguntam qual é a pessoa do esporte que eu adoraria entrevistar, eu sempre falo que se fosse escolher uma pessoa só, eu escolheria o Abel Ferreira, né? Treinador do Palmeiras. Mas essa frase me dá um medo, velho. Porque imagina chegar perto e descobrir alguma coisa do Abel Ferreira que a idolatria jamais me permitiria descobrir. Seria ruim. Dito tudo isso, Zico, ainda continuo querendo te conhecer. Boa. Podemos encerrar aí pra liberar. Pô, acho que foi o Super. episódio mais longo do Esportes, hein? Moicano, que resenha da hora. Cara, parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado pelas lições compartilhadas. Aprendemos muito aqui com você. E ó, se você estiver aqui em outubro, no Rio de Janeiro, a gente com certeza vai acompanhar a luta, torcer por ti e dar um abraço físico aí, não só virtual, em você. Beleza, meu querido? Beleza, valeu, Thiagão, valeu, Bruno. Pô, excelente. Sempre que precisarem, tô aí. Sempre gosto de bater um papo aí e falar disso aí. Então, a hora que vocês precisarem, pode chamar. Obrigado mesmo. Beleza, valeu. E sigam lá o Moicano, ele deu o canal ali, como é que é o nome, os dois canais? Renato Mani Moicano e aí o secundário Moicano TV. Isso, Pode ir no Moicano TV YouTube pra lá quem que eu quer vou... ver de luta e o Renato Mano e Moicano pra quem quer ver as moicanices. É isso, De né, Moicano? opiniões, eu falei lá, Calvo Opiniões, exatamente. Pode ser de qualquer coisa. O Calvo vai só opinar. Boa, chata. Valeu demais. Valeu. Você que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal que o Sports Market Makers tá crescendo pra caramba. Fui!